E aí, 1%! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast 1%, o lugar onde você estuda, aprende sobre mentalidade, negócio, business e vai te botar dentro do 1% e te ajudar a prosperar nos seus negócios. Hoje eu tô sozinho porque o meu amigo Diego tá doente, né? Deu baixa, não tá bem, tá doente, tá com a meleca escorrendo. E por conta disso o cara não pôde estar aqui, tá bom? Mas ele tá aqui em corpo e alma. Antes de a gente começar, de eu apresentar o convidado, eu quero pedir para você fazer o quê? Deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, porque o que nós iremos falar hoje é de grande valia para empresários e empreendedores. Muitas pessoas às vezes erram, estão fazendo errado ou tomam uma multa do leão por não saber que está fazendo errado muitas vezes. Então, hoje nós trouxemos uma pessoa aqui que vai falar sobre isso, uma pessoa que é autoridade no assunto de imposto tributário e vai te ajudar a pagar menos imposto, né? Quando a gente estava perguntando, ele perguntou, Yuri, o que a gente fala? Eu falei, ensina o povo a pagar menos imposto. Se você ensinar isso para a galera vai curtir, vai te amar e vai te contratar. Mas é sobre isso. Então, sem mais delongas, eu estou aqui com o meu amigo André Belfort, que é contador e advogado tributarista. Seja muito bem-vindo, André! Valeu, Yuri. Muito obrigado, irmão, pelo convite. É um prazer poder estar aqui, né? E é muito legal poder dividir um pouco dessa história, né? Porque imposto é uma coisa que a gente já quer se afastar, né? Falou a palavra imposto, cara, não quero saber disso aí, não. Muda o podcast, muda, porque isso não é para mim. Eu que sou empresário, eu não quero saber de imposto. Isso é assunto para contador, para advogado. Mas a grande verdade, cara, que é o seguinte: aquilo que você não sabe, mas deveria saber sobre o seu negócio ou sobre o seu dinheiro, pode estar, e com certeza está tirando dinheiro de você. Porque é o contador que apura e reporta aquilo que você fatura. Só que você precisa entender o jogo. O que a gente precisa entender é que não existe uma regra básica para a coisa acontecer. Quando você monta uma empresa, como é que você montou? Ah, não, bota aí no Simples Nacional, então bota aí em qualquer coisa. É o contador que sabe. Não. Para o contador poder te auxiliar nisso, ele vai precisar entender da tua operação, vai precisar entender de como é que você vai jogar esse jogo. Porque coisas diferentes recebem tributações diferentes. E tributações diferentes têm um custo diferente. E eu gosto de dizer que existem 1000 maneiras de você fazer o que você faz. A gente aqui, por exemplo, estamos dentro de um estúdio de podcast. A gente pode pagar aqui por uma locação, pode pagar por uma prestação de serviço, a gente pode pagar por uma venda de um espaço assim. E cada forma que você fizer disso vai te tributar de uma forma diferente. Então, a grande sacada, eu queria começar trazendo alguns insights para vocês. E o primeiro é: mesmo estando no Simples Nacional, mesmo sendo um pequeno empresário, mesmo tendo um pequeno negócio, cabe para você várias possibilidades para já começar ou, em que momento você tiver, passar a pagar menos impostos. E a grande sacada é que é legalmente, sem jeitinho, sem fazer nada que venha expor o seu patrimônio ou para que você possa ser autuado. É aprender a jogar um jogo de verdade. E quando a gente fala tributarista, tu logo se pergunta, cara, como é que esse cara vive? Do que ele se alimenta? De onde é que esse cara está? Isso que eu ia perguntar agora. Ele vai falar uma coisa que ninguém vai entender. Não, dá sim, dá. Quando a gente começa a entender e falar de empresário para empresário, você vai ver aqui que a gente vai falar coisas que são totalmente possíveis para você fazer, só que antes você nem se perguntava e nem se questionava porque você não sabia que era possível. E a galera que tá aqui é uma galera diferenciada, né? Porque o que a gente procura fazer nesse podcast, André? A gente traz pessoas de diversos nichos. Então, nós trouxemos aqui pessoas do marketing, advogados, pessoas da área das finanças, pessoas da área da saúde, porque a gente entende que a pessoa que ela tá dentro de 1% da população é aquela pessoa que não se importa apenas com o jogo do money, do dinheiro, e sim a pessoa que se importa com o contexto da vida, né? A pessoa que ela vai saber olhar para todos os pilares da vida e cuidar de todos sem negligenciá-la. Porque a gente acredita que quem tem dinheiro só tem dinheiro, não tem nada. Né? Então, o dinheiro não tem que ser o seu senhor, e sim seu servo. Então, a gente vende muito isso. 1% da população é aquela população que ela vive a vida em todas as áreas na sua plenitude. É claro que nunca vai ser 10 em tudo. Em momentos da vida, você vai ter que olhar para uma área, outros você vai ter que olhar para outras, mas a gente acredita que nós podemos, sim, ser sistêmicos e que nós podemos, sim, cuidar de todas as áreas da vida sem negligenciar nenhuma área. André, vamos lá. Vamos começar do começo? Cara, como é que tu chegou até o que tu faz hoje? Né? Em resumo, assim, como é que tu apareceu? Por que tu virou advogado tributarista? Uma coisa que muita gente tem ojeriza
você assumiu esse BO? O que aconteceu, cara? Não, é perfeito. A tua pergunta foi maravilhosa, porque a maioria das pessoas que eu conheço, o cara é médico. O cara, meu sonho é ser médico. Ele sonhava em fazer medicina, já operava ali o gato, a galinha da casa dele e tal. Ou então amigos que já construíam, ajudavam o pai e são engenheiros, né? Outros têm pai que já é advogado e tal. Nenhuma das minhas formações eu fiz porque eu acreditei que era uma vocação. E sim porque eu precisava, né? Eu me tornei empresário muito cedo. E aí, com 19 anos, eu me dei conta do tamanho da minha ignorância. Com 19 anos, eu quebrei a primeira vez e eu olhei para mim, tudo que eu tinha era uma força absurda de trabalho. Tu tinha negócio de quê? Eu, na época, tinha um negócio de prótese dentária, velho. Eu, com 12 anos, eu trabalhava como auxiliar de prótese dentária. Com 19, eu cheguei a ter 3 clínicas. Uau. Né? E mais um laboratório de prótese. E foi a primeira vez que eu me via com muita força, trabalhando com muita coisa, mas sem preparo nenhum para isso. Então, era força, determinação, muita vontade e preparo zero. Uma anta com muita força, uma anta correndo. Por que, André, você diz isso? Porque se você não entende do que você está fazendo, você vai errar muito, né? E eu costumo dizer isso. Não precisa ser assim. E aí foi quando eu comecei a estudar. Ali eu comecei a estudar. E é interessante isso, né? Que a minha primeira formação ali, eu vivi uma crise com essa primeira falência, eu vivi uma crise assim de verdade, sabe? Eu me questionei de tudo. E foi quando eu conheci a psicologia. Então eu fui estudar psicologia, me formei psicólogo. Caramba! E aí me apaixonei pela clínica, velho. Fui para psicologia clínica e tal, mas eu sempre tive empresa e continuei sendo empresário. No terceiro período da faculdade de psicologia, eu fui dar uma palestra sobre inteligência emocional no Corpo de Bombeiros. E aí, não sei se a Ana estiver vendo esse podcast aí, um beijo. A Ana foi uma grande parceira. Quando eu acabei a palestra, ela falou assim para mim: eu acho que você pode me ajudar. Eu falei: oi? Ela é. O meu irmão tem uma oficina mecânica e tudo que você falou aí de vida, de negócio, de propósito, eu acho que você pode ajudar ele. Eu falei: tá bom, né? Eu nunca tinha mexido com mecânica, mas falei: vamos lá. E eu fui para a oficina mecânica, passei lá 6 meses fazendo um trabalho de gestão, porque você que faz gestão, você que faz qualquer coisa, você é médico, não interessa o que você faz. Tem 4 áreas que você tem que entender sobre o negócio, sem o qual tu vai patinar. Você tem que entender, da gestão do que você faz, seja produto ou serviço. Você tem que entender, né? Se você é médico, você tem que saber ser médico. Só que não basta ser médico, não basta ser um influencer, por exemplo, não basta ser um TikToker, não basta você, sei lá, saber vender alguma coisa. Não basta. Você vai ter que agregar isso a algumas coisas. A primeira delas é marketing. Marketing de uma forma bem estruturada, que é preço, praça, produto e promoção. Você tem que saber se promover, vai precisar aprender a precificar o preço da sua consulta, do seu produto, você vai precisar entender a praça, onde você está, como você está localizado, e você vai precisar se comunicar com isso. A segunda coisa é gestão de pessoas. Por mais que você trabalhe sozinho, você precisa fazer uma gestão de pessoas. E a gerência da sua agenda é gestão de pessoas, tá? E quando você tem um time, também é gestão de pessoas. E depois, por último, é a gestão financeira, sem a qual você patina, tá? Porque venda e marketing trazem dinheiro, mas o que faz o dinheiro ficar na empresa, ou o que faz o dinheiro ficar na sua vida, é a capacidade de administrar. E aí eu aprendi isso em uma semana no Sebrae. E dali para lá eu fui lá e apliquei isso nessa oficina mecânica. Cara, foi incrível, velho. Foi incrível. Eu lembro até hoje quando a mulher dele chegou para mim e disse: obrigado por devolver o meu marido, né? Porque o cara estava desistindo daquilo ali, estava num momento muito difícil. E eu gostei daquilo ali. E sem fazer um cartão de visita, sem fazer nada. Eu comecei a ser chamado por pessoas para cuidar de empresas ali. Então, mas eu fazia psicologia na época, me apaixonei pela clínica. Fui para a clínica, mas eu trabalhava só 3 vezes por semana. Eu trabalhava às segundas-feiras, eu atendia em Copa. Sábado à tarde, sexta à noite eu atendia no Recreio e segundo eu atendia em Santa Cruz. E os dias livres, né, eu atendia como consultor. E aí, fazendo esse trabalho, quando eu saí da faculdade de psicologia, eu fui fazer uma especialização em gestão empresarial. E ali, ali eu me realizei muito, porque ali o jogo virou completamente, foi muito legal, muito legal. Eu tinha minha própria empresa, mas agora eu ajudava muito amigos empresários e tal. E foi quando uma amiga minha estava num projeto de marketing maravilhoso, o salão dela vendia 25 mil, estava vendendo 60, triplicamos o faturamento, estava incrível o trabalho. Ela teve um problema jurídico. O cara simplesmente disse para ela: olha, o seu contrato vence mês que vem e a partir de agora é o dobro do aluguel e quero uma luva de 50 mil. 50 mil não é, hoje é dinheiro, mas na época era muito dinheiro. Cara, eu enlouqueci, comecei a bater na porta de advogado, falei: não é possível, alguém tem que fazer alguma coisa, e não dava para fazer nada. E ali, dali comecei a estudar direito e até hoje nunca mais parei. Só que eu não sei jogar o jogo de outro jeito, eu entro de cabeça, né? Me formei em direito, e quando eu me formei em direito, eu fui estudar direito ali naquela... Você fez faculdade de psicologia, aí por conta dessa questão você finalizou a psicologia? Finalizei psicologia, me tornei psicólogo clínico, trabalhei nisso durante muito tempo e fui professor universitário de psicologia clínica. Aí depois tu foi para
para advocacia. Isso, eu comecei a ter que resolver aquele problema jurídico, foi o primeiro de muitos que eu resolvi depois. Mesmo quando eu comecei a advogar, eu já peguei uma parceria, fiz uma parceria com a doutora Letícia. Letícia, um beijo, uma parceira minha. E eu estava no segundo período, mas a nossa empresa que a gente montou a partir daquele momento já tinha mais de 600 processos. Cara, olha que louco. Que louco. Cara, tu foi de 0 a 100 assim. Tu tinha um negócio com 19 anos, quebrou, aí tu foi fazer a faculdade de psicologia, que é do outro lado, mas não tanto, né? Mas assim, são áreas totalmente diferentes, né? Isso aí. Pro outro lado, e depois tu voltou pro outro lado de novo, velho. Exatamente. E aí foi interessante que quando eu tava fazendo psicologia, quando eu tava para me formar, eu vendi tudo, vendi clínica, vendi tudo. Parei de ser empresário, passei a ser só autônomo, como psicólogo. E, pasme, eu passei a ganhar mais dinheiro trabalhando 3 vezes por semana do que quando eu tinha as 2 clínicas, porque faltava competência para gerenciar pessoas, para gerenciar negócios. E aí foi quando eu comecei a me divertir com isso, cara, né? Porque eu passei a ser pago para aprender sobre o negócio. Um consultor, na verdade, a gente entende que para ajudar você tem que aprender. Então, eu sou pago, durante muito tempo eu fui pago para aprender sobre o negócio. Eu achava aquilo no mínimo engraçado, né? Eu ia para lá e gerava soluções e tinha muito valor agregado nisso. E aí, quando eu entrei para fazer direito, no 4º período, meu sogro teve um problema sério tributário. Ele foi autuado num valor muito alto e com risco de prisão na época e tal. E aí me procuraram, né? A minha esposa falou, André, a gente precisa resolver isso. Meu pai foi autuado e tal. E aí fomos num advogado, ele falou, olha, você precisa procurar um tributarista. Eu falei, tributa quem? O que esse cara faz, né? Eu também perguntei de onde ele vive, do que ele se alimenta, como é que funciona isso. Viemos para a Barra da Tijuca, a esposa de um professor meu, o professor Marcelo, um grande abraço aí se você estiver assistindo esse podcast, me lembro com muito carinho daquela nossa reunião, que foi uma virada de chave para mim. A esposa dele, me perdoa, não lembro o nome agora, mas Marcelo também foi meu professor de história, por isso eu lembro o nome dele. E ela conversou comigo e me explicou tudo o que aconteceu. E aí é que vem a virada, porque quando ela explicou, eu entendi. E todo mundo me dizia que isso era complicado. Direito tributário é muito difícil. Direito tributário é para poucas pessoas. Aí ele começou uma jornada encurtando. Saí dali. Assim que eu me formei em Direito no passei no AB no 8º período. Então, dali para lá, do 8º período para lá, só estudei tributário. E aí eu fui para São Paulo, fiz um curso lá de uma semana com o Anísio, um grande amigo. Anísio, um forte abraço, me recebeu lá em São Paulo, me acolheu, fizemos uma parceria incrível e comecei a militar na área tributária. E comecei a desenhar planejamento tributário, que nada mais é que olhar para uma empresa, olhar para o que ela faz, ir lá e desenhar formas de fazer aquilo de uma maneira diferente, pagando menos imposto. Ponto. Isso é planejamento tributário. Ah, minha empresa é muito pequena. Não. Cabe. Planejamento tributário cabe. Assim como cabe gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de marketing, gestão financeira, eu incluo mais um. Gestão tributária. Tem que ter. Eu tenho que saber como isso é tributado. Então, eu só trouxe mais um braço. As pessoas acham, André, foi muita coisa que você fez. Foi nada. Eu só fui complementando as lacunas da minha ignorância do que me faltava. Hoje, eu acho que eu já estou pronto para aprender sobre um negócio novo. Porque eu passo por alguns filtros, né, que me permitem ver com clareza aquele negócio. E aí, essa entrega do planejamento tributário foi incrível, assim, voando. Só que eu passei a ter um problema. Eu desenhava o planejamento tributário, dava para você, tá aqui, Yuri, vai lá. Você levava para o seu contador dizia, planejamento tributário, holding, o que é isso? Não sei fazer. Aí você me ligava, pô, André, cara, tô aqui, você fez o planejamento tributário, pô, tudo muito legal, mas para mim não valeu de nada. Te paguei as horas, mas eu não consegui efetivar isso. Passei um período dentro de alguns escritórios de contabilidade, contei essa história hoje já. E aí eu tive que, veio o estalo. Ou um cliente meu falou, cara, eu não aguento mais isso, não aguento mais meu contador. Ou você pega isso e resolve, ou tô fora, vou sair de você, vou sair dele e vou procurar um escritório em São Paulo que vai atender tudo. Naquela hora ele falou, André, pensa, pega aqui o nosso escritório, a nossa empresa e tal. Liguei para um amigo meu, um grande amigo, Jairo, um abraço, sabe que calma aí, esse cara era teu cliente? Meu cliente. Ele me contratou para fazer planejamento tributário para ele. E ele falou, ou você, não tô aguentando, ou tu resolve, porque tu brigava com... A gente estava com dificuldade, que o contador dele não conseguia executar o que eu planejei. Tá. Porque a contabilidade, ela vai apurar e reportar. Ela lida... Pensa assim, ó. Existe o fato gerador, que é aquilo que faz você pagar ou não imposto. A contabilidade, ela vai contabilizar depois que o fato gerador acontece. Para entender de forma simples, a contabilidade cuida em fevereiro do que aconteceu em janeiro. O DRE, né? O famoso DRE. Né? Exatamente. Né? A DRE é que vai estar ali, aquelas obrigações acessórias, tudo vai acontecer. Ou seja, mas primeiro acontece, depois o contador entra. O tributarista não. Ele é antes. Eu desenho e digo como é que vai acontecer o fato gerador. E o contador segue. Só que o contador precisa estar alinhado, vai precisar, às vezes, constituir um novo CNPJ, fazer alteração contratual, fazer isolamento de patrimônio. Então, é preciso um conhecimento e um alinhamento. Né? Então, alguns contadores, até naquele tempo, né, os contadores mais antigos,
tivemos muita dificuldade. E eu, cara, eu sou muito ético, assim, eu não ia ficar brigando ali com o contador e tal, falar, cara, eu não posso me meter nisso, né? Ele falou, então, André, resolve. Eu liguei para o amigo meu, Jairo, de novo. Jairo, tô aqui reconhecendo as pessoas na minha história, né? Então, Jairo é um parceiro, ele é advogado também, um grande amigo. Eu peguei, então, liguei para alguns clientes na hora. Eu me vi que em 20 minutos eu tinha 4 clientes de contabilidade sem ser contador e sem ter um escritório de contabilidade. E aí ali eu vi que tinha algumas coisas que eu não estava vendo. E aí, Jairo, falei com ele, ele falou, André, cara, fica à vontade, pode montar, pode seguir, eu tô com você, né? Jairo é um grande amigo, confiou em mim desde o primeiro momento, nunca te causei nenhum problema, mas podia ter te causado. Fico muito feliz, sou muito grato a você, Jairo, tá? Aqui é a minha gratidão e meu reconhecimento. Cara, e ali eu comecei. Só que eu falei, não, eu tenho que estudar agora, então, contabilidade, né? Enfim, eu não sabia fazer contabilidade, tinha uma noção, eu fazia toda a programação, toda a estrutura, mas contabilizar é diferente, gerar folha, DRE, é você fazer ali a apuração de imposto, é diferente. E eu fui fazer contabilidade e descobri que quando você... contei essa história hoje também, enfim, mas quando você tem administração, você faz contabilidade em 1 ano. Quando você tem fisioterapia, você faz a educação física em 1 ano. Então você tem essa composição e o MEC reconhece isso e tal. Então eu fui lá, estudei contabilidade. Só que contabilidade, assim como a OAB, você tem que ser aprovado no CFC, né? E há um índice de reprovação de 80% hoje também. Mas deu certo, fui lá, fui aprovado, assim que abriu a coisa, eu fui aprovado no CFC e passei a assumir. Né? O Jairo, que era meu amigo, que estava me dando todo esse apoio, pôde tocar lá a vida dele, porque eu assumi a responsabilidade técnica do Grupo Belfort e foi quando a gente montou isso. Então eu, como contador, compus, com a minha equipe agora, Dr. Alex Medina, toda a minha equipe lá, uma equipe de contadores e advogados que hoje tocam o time do Grupo Belfort. Quantas pessoas tem? Hoje, direto e indiretamente, são 15 pessoas no Grupo Belfort hoje. Uhum. Então, o back-office ele roda lá, estão lá trabalhando agora. Por isso eu posso estar aqui, porque eu tenho uma equipe, né, que gira e me permite hoje parar a vida, parar tudo, para poder gerar um conteúdo e ajudar os empresários a jogarem um novo jogo. Top demais. Cara, sensacional. Eu conheci para vocês terem uma ideia como é que foi essa conexão, né? O André, ele fechou o podcast, né? Ele grava aqui com a gente na sala. Essa sala de podcast, ela é minha. E ele fechou o podcast e no primeiro dia a gente não conseguiu se falar. Tu até foi lá tentar falar comigo, mas eu tava fazendo uma aula. Você tava ouvindo. Tava fazendo uma aula. E aí no outro dia, 2 semanas depois, eu tava sentado, aí você tava sentado aqui, aí a gente começou a se conectar. E aí, num pouco de conversa lá embaixo, né, ele gerou tanto valor para mim, ele falou assim, putz, cara, quanto valor? Né, eu falei assim, caraca, que incrível. E eu falei, cara, tu tem que estar no podcast. Por quê? Porque hoje a gente vive uma realidade muito desafiante no Brasil. É muito complexo a tributação no Brasil. É uma coisa difícil de entender. E eu, no meu ponto de vista, a própria tributação, o modelo administrativo, incentiva a pessoa a sonegar. Porque é difícil, principalmente para o pequeno que está lá. Um pão a cada dia, né? vendendo a janta para comer o almoço, tendo que vender produto por produto. O cara pensa assim, porra, cara, entre sonegar e deixar minha família sem comida, eu prefiro sonegar. Porque a minha família sem comida vai me trazer muita dor. Mas eu sonegar não tanto. Porque pode ser que alguém me pegue. Então, eu acredito que a própria modelo que eles estão... A reforma, eles estão querendo fazer uma reforma, né? Porque o sistema em si ajuda. Não justifica, mas ajuda a pessoa a sonegar. Porque é uma coisa complexa. Não tem como entender. E, às vezes, a pessoa está errando e ela não sabe que está errando. Né? Muita gente que vai se identificar, do nada, você que está assistindo, de repente já passou por isso, do nada chegou uma carta lá da Receita e a pessoa olhou, meu Deus, que é isso? Ela fala assim, mas não fiz nada. É que é matar o contador. Não, E ela tá ali, sabe? E ela tá ali na inocência de fato, ela não tem noção, ela não sabe que tá fazendo errado. Né? E ninguém te educa. O problema é que ninguém te educa. E aí essa pessoa passa por problemas e problemas. Então, é complicado a tributação no Brasil, né? Ainda muda de estado para estado, cada estado, município. E aí é uma treta, é uma confusão que ninguém entende nada, povo sonegando. Eu estava falando com o meu contador, que talvez pode ser ex, quando não sei, mas eu estava falando com ele e 3 semanas, não lembro, 1 mês atrás, eu falei para ele assim, cara, se a Receita decidir pegar todo mundo que está errado,
Acho que acabou a população brasileira. Porque as pessoas não sabem que estão erradas. Acho que fica 1% só. Que é a galera que tá fazendo certinho ali. Mas a maioria tá fazendo errado, não sabe que tá fazendo errado e tá achando que tá fazendo certo. Tem uns que estão fazendo errado e sabe. Mas a maioria não, né, cara? Então eu considero ser uma coisa complexa demais. Agora me fala. A gente estava conversando e você me falou que você ajuda o médium. Né? E talvez algumas pessoas estejam assistindo a gente, estejam pensando assim, pô, será que isso é para mim? Pô, esse negócio aí de planejamento tributário é pro cara que está ganhando muito dinheiro, é pro cara que tem um negócio grande, né? Porque eu imagino que uma das objeções que você enfrenta é isso. Quando você apresenta o seu trabalho, a pessoa, não, André... Não, você é muito... Isso eu ouço direto. Não, você é muito grande para mim, sou pequenininho. Não, eu sou pequenininho, tô começando agora. Cara, esse negócio é pro pequeno? Porque eu sei que tem muita gente que é pequena que está assistindo a gente. Esse negócio é pro pequeno? Essa foi a grande sacada, assim, sabe? Porque o que eu percebi, Yuri? Muitas pessoas, como você falou, né? Eu vou responder duas coisas sobre sonegação e se o meu trabalho hoje é para o pequeno. Quando eu estava na FGV, eu percebi o seguinte: a turma anterior à minha formação em LLM, em Direito Tributário, no Brasil, talvez eu acho que seja a mais top. Pelo menos é a mais cara, mas deve ser a mais top. É o seguinte, o que eu percebi? Antes de mim, antes da minha turma, se formaram lá 47 auditores fiscais. Ou seja, o nível tá muito elevado da galera que fiscaliza. E todo mundo que estava comigo lá, cara, muita gente boa, assim, sabe? Que as pessoas que estiverem me ouvindo aí, né? Uma galera incrível, fiz amizade de pessoas incríveis lá. E, você tem noção ao nível do que a gente vivenciou. Leonardo, um grande abraço, mestre. Esse cara, ele tem mestrado em Harvard. Esse foi o nível de jogo que a gente jogou lá. É isso. Né? E quando eu saí de lá, assim que eu saí de lá, eu fiz uma consultoria numa empresa de advocacia, também aqui a minha gratidão, 2 andares, e foi incrível isso, viver isso lá naquele momento, assim, incipiente ainda da história, né, e tal. E eu fui o único lá, e lá eu era o único que se especializou em planejamento tributário e para cuidar de pequena empresa. O que é pequena empresa? É uma zona, é um caos. Os caras misturam pessoa física com jurídica, então ninguém quer saber disso. Mas eu tenho muita familiaridade com isso, porque eu fui pequena empresa durante muito tempo, e sou uma pequena empresa ainda, não faturo mais de 4 milhões e meio, pelo menos não, enfim, isolado, porque são várias empresas hoje, mas a minha empresa principal ela não fatura mais de 4 milhões e 800 mil por ano, então ela ainda é uma pequena empresa. E eu sempre lidei, embora eu administre outras empresas que faturam mais de 14 milhões por ano, etc, mas a empresa minha, né, é isso. Então eu sempre fui pequena empresa, sempre tive amigos que são pequenos empresários e vi ali uma grande oportunidade de ajudar o pequeno empresário. E é muito melhor, é muito mais fácil a gente começar o jogo certo. Por quê? Erra pequeno. Começa certo e só escala quando deu certo. Quer ver você quer escalar um negócio sonegando pra caramba, quer escalar um negócio com os funcionários tudo errado, quer escalar um negócio que nem tu entendeu ainda. Aí tu quebra grande. Eu costumo dizer, quem nasce grande é monstro. Pega essa. Quem nasce grande é monstro. Você tem que se organizar pequeno. Porque se tu cresceu e tu não sabe ver lucro, desculpa, você não cresceu, você só inchou, filho. Vou repetir. Se você cresceu, tá faturando alto, mas não tá organizado, você não cresceu, você inchou. Porque a DRE, né, a demonstração do exercício, de resultado em um determinado... Melhor, a demonstração do seu resultado em um determinado exercício, ela é que mais vai te deixar a par do que você está fazendo. Você está crescendo um negócio sem lucro, você não está crescendo. E um desafio, né? É um desafio para o pequeno empresário isso, cara, da gestão financeira, de tomar decisão baseada em números. Eu pergunto, mas desculpa, você decidiu isso por quê? Ah, não, André, porque eu quero, mas vem cá, e os seus números? Ah, não sei. Então essa profissionalização dos processos é sim, cara, para o pequeno empresário, sabe? Eu nasci para isso. O meu propósito é esse. Porque as grandes empresas têm como pagar advogado tributarista. É R$ 1.500 a hora para começar o jogo aqui, irmão. Tá? E eu consigo hoje, pessoas que pagam a partir de meio salário mínimo dentro da minha empresa, ter acesso a mim, ter acesso a uma equipe especializada e conseguir crescer de forma estruturada. Normalmente começa meio salário, já tem gente que vai pagando 10, pagando 6, tem. Mas começa com meio salário. Porque você começa pequeno e eu posso ajudar muito através de conteúdo, através de eventos, você vai começando a aprender. Aí depois que você aprendeu, você ficou forte, aí você cresce. E Yuri, foi fantástico quando você falou. Mas André, muita gente só nega, cara, sem entender. Ou só nega por necessidade. Vou te contar um segredo. Hoje, no ambiente digital, deixa eu só te explicar o que é sonegação, né? Sonegação fiscal é crime. Tá? Sonegar é você alterar, dissuadir ou simular qualquer coisa que faça você pagar menos imposto ou não. Quer ver, sonegar não te faz pagar menos imposto, é uma ilusão, tá? Mas você está cometendo um crime. Mas André, e aquele cara, que no meio da pandemia ele tinha que escolher, ou ele pagava o imposto ou ele pagava os funcionários. Aí é que vem a grande sacada. Anota isso, pega essa. Sonegar é crime, ok? Beleza. Mas não pagar imposto não é crime.
Você pode não pagar os impostos. O que você não pode é fazer, é fraudar a tua contabilidade, sabe? E foi muito interessante que na pandemia eu orientei, cara, André, paga o quê? Eu pago meu funcionário, eu pago o imposto. Eu falei, cara, paga teu funcionário. E o que aconteceu pós-pandemia? Veio um refis que reduziu em até 50%, Yuri, o valor total. Não foi juros e multa, não. Tu devia 100 mil, paga 50, ainda em 48 vezes. Eu que paguei tudo em dia, tomei prejuízo. Porque se assim soubesse, também não pagaria. Uhum. Mas fui correto, fui coerente. O meu negócio que triplicou na pandemia, não diminuiu, sabe? Então, assim, você saber jogar o jogo. O que eu convido vocês é aprenda a jogar o jogo, sabe? Agora, você não tem que decidir aí na tua empresa sobre marketing, não tem que decidir sobre pessoas, sobre produto e sobre finanças, aprenda a decidir sobre a parte contábil também, porque isso vai ser fundamental para você, principalmente quando você começar a construir riqueza de verdade. Porque assim, você fala, André, mas quando é que eu devo começar a pensar na tributação? Agora. Agora, não se toma decisão de negócio sem entender de como isso é tributado. Ah, André, mas a minha empresa está no Simples Nacional, não tenho o que fazer. Tem muita coisa para fazer. Eu gosto de simplificar, mas agora eu vou complicar só um pouquinho. Simples Nacional, você tem anexo 1, industrialização, 2, comércio, 3, serviços, 4, serviço, 5 serviços, 6 serviços. E aí, para onde que eu vou? Se eu comercializo é de um jeito, se eu industrializo é de outro, se eu estou no anexo 3 é de um jeito. Cara, eu estou falando só de anexo. Agora, se tu traz um KENAI, ele te coloca em um, outro KENAI te coloca em outro alíquota. Se tu fatura de 0 a 180 mil é de um jeito, 180 mil a 360 é de outro jeito. Se no CNPJ é de um jeito, se em 2 de outro jeito. Cara, o que tem de simples nisso? Tem contador que não entende, imagina você que é empresário. Então, você precisa se instruir e tomar uma decisão assertiva. E aí é que entra o tributarista, que nada mais é que alguém que para e pensa o seu negócio junto com você antes de você fazer. Eu consigo te dizer quanto você vai pagar de imposto antes de você fazer nada. Você me diz o que você faz, como você faz, para quem você faz e por que você faz, que eu te digo quanto custa. E aí você percebe, se eu fizesse aqui eu pagava 100, e aqui, pago 70. Que isso, André? E tudo legal? Tudo legal. O nome disso é planejamento tributário. Então, a sonegação ela acaba sendo um recurso, né, que muitos brasileiros aprenderam a usar, e a gente sabe que a história é essa, mas o que eu quero dizer para você é que tem outro jeito, tem uma outra saída, sabe? Tem uma forma estruturada. Porque, Yuri, eu digo o seguinte, cara, se é para ser empresário, vamos profissionalizar isso, sabe? Porque o risco é muito grande. E o que é um empresário? O que é você que é pequeno empresário aí? É alguém que não tem salário, é alguém que não tem garantia nenhuma, toma porrada do governo, toma porrada de fornecedor, toma porrada de funcionário, carrega o governo nas costas e não tem garantias. Cara, e aí? Então é bom que você conte com alguém que possa estruturar você e pensar o seu negócio junto com você. André, você falou uma coisa que eu acho que eu levo a minha vida dessa forma. Eu sou o cara que odeio retrabalho. Eu odeio retrabalho. E eu tenho um livro chamado O Poder da Necessidade. E quando eu decidi escrever esse livro, eu me perguntei, cara, mas eu não sei escrever livro. Não sei escrever livro. O que eu faço? Começo ou contrato alguém para me ensinar? E aí eu entrei pedi indicações e contratei uma mentora. Né? Paguei lá acho que 7 mil e contratei uma mentora que me direcionou na escrita do livro. O resumo da ópera foi que eu mandei o livro e voltou com pouquíssimas alterações, porque eu tive um apoio. Agora, se eu tivesse feito sozinho, muito provavelmente ia voltar com um monte de alteração e talvez ela me entregaria e falaria assim, começa de novo. Se ela falasse para mim, eu tinha um problema. Qual era o problema? Eu tinha perdido o tempo. E tempo, para mim, é a coisa mais importante que existe. Por quê? Dinheiro não compra tempo, mas tempo faz dinheiro. Perfeito. A cada segundo que passa é menos um segundo de vida. A cada minuto que passa é menos um minuto. A cada dia é menos um dia. Nós estamos todos os dias encaminhando para a morte. Você está indo para a morte. A cada minuto que passa é menos um minuto de vida que tu tem. Morre algo em mim, é verdade. Morre algo em mim. Então, muita gente começa errado. E aí, depois, o que a gente tem que fazer? Tem que voltar para ir de novo. Teve uma vez que eu estava escutando um podcast que eu achei que fez todo sentido. O cara, ele estruturava a IPO. Né? E aí, perguntaram para ele assim, qual é o maior problema de quem faz um IPO quando você vai na empresa para estruturar a empresa para receber o IPO? Aí ele virou para mim, virou podcast e falou assim, o problema é que a galera, eles não começam um negócio com a cabeça que vai fazer um IPO. Porque se a pessoa tivesse começado com a cabeça de que iria fazer um IPO, ela teria feito tudo certo desde o começo. Perfeito. Então, quando ela decide fazer um IPO, que eu vou para a empresa dela, tá uma bagunça. E aí ela gasta muito mais dinheiro, porque eu vou ter que fazer um pacote muito maior de serviço do que se ela tivesse começado do jeito certo.
Ela começou errado e o fato dela ter começado errado fez com que ela pagasse mais caro no final. Então, aí ele falou, então seja um empresário com uma com uma empresa de IPO, porque você vai fazer certo. No ruim, tu vai fazer certo. Não virou o IPO, decidiu não fazer o IPO, ter um monte de chefe mandando em você, top. A tua empresa está alinhada, está certa, está correta, né? Só que muita gente não faz isso, né? Porque eu costumo dizer uma coisa sensacional. O advogado, ele estuda para ser advogado. O médico estuda para ser médico. O arquiteto estuda para ser arquiteto. O contador estuda para ser contador. O administrador estuda para ser administrador. Mas o empresário não quer estudar para ser empresário. Só abre o CNPJ, sou empresário. Entendeu? Ele não quer estudar para ser empresário. O título vem imediatamente. Ele não estuda. Ele abre o negócio dele e ele não estuda sobre marketing, ele não estuda sobre gestão, ele não estuda sobre vendas, ele não estuda sobre tributação, ele não estuda. Ele abre o negócio que ele não fez nenhuma pesquisa de mercado básica para saber se aquele negócio comporta naquela região ou se tem demanda o suficiente para aquilo. E ele abre e fala, sou um empresário. Não tem noção de marketing, não tem noção de venda, não tem noção de nada. Aí o negócio dele vai mal. Aí ele vira e fala assim, não sei o que está acontecendo, é a crise. Não, filho, não é a crise, é tu que é ruim. É tu que é ruim. Adorei isso. Né? É o incompetente. Quando eu digo incompetente, André, eu não estou falando para denegrir a pessoa. É o incompetente, aquela pessoa que não tem competência para algo. E tem muito empresário com mente de empreendedor. O que é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que começa na raça, faz de qualquer jeito, precisa de dinheiro e vai lá. O que é empresário? Empresário é o profissional. É o que faz do jeito certo. Então, tem muito empresário que bate no peito e fala, putz, eu sou um empresário. Mas, cara, tua mentalidade de empreendedor, de pequeno. E aí eu sempre digo uma coisa, o negócio vai ser sempre do tamanho do dono. Ah, é verdade. Eu tenho certeza que você se depara com um monte de empresário. Quando você entra numa empresa grande, você vê um dono grande. E tu fala assim, cara, esse cara sabe o que ele está fazendo. Exatamente. Quando você entra numa empresa que está pequena, está no pequeno. Aí tu fala assim, cara, faz um curso sobre gestão. Não faz uma faculdade, não. Faz um curso que vai te ajudar melhor. Faz um treinamento de vendas. Aí ele vira para você e fala assim, não, André, esse pessoal só quer saber de vender curso. É isso aí. Não ensina nada. É isso aí. Não ensina nada. Bom é você, né, que está com a empresa ferrada, falindo, não lucra, mas o cara que está lá, que muitas vezes tem uma empresa, tem um negócio, é um vendedor de curso. Exatamente. É interessante isso que você falou, Yuri, porque assim, você disse assim, cara, as pessoas às vezes não têm noção. O conhecimento é caro, porque você não consegue medir a ignorância. A gente não tem, você consegue ver o valor de um curso para você estudar sobre gestão, mas tu não consegue saber quanto é que custa não saber aquilo. Eu vou te dizer, eu te disse aqui, com 19 anos, me dei conta da ignorância que eu tinha por ignorar. E você falou de incompetente, eu era muito incompetente a nível de gestão, a verdade é essa. Eu ainda sou incompetente em várias áreas, no mundo aí, sei lá, sobre astrologia, incompetente. Sobre signos, incompetente. Sobre cirurgia de coração, incompetente. Tem competência. Então, assim, agora, sobre gestão de negócio, aí, peraí, nesse jogo aí a gente vai precisar conversar. Sobre tributação. Por quê? Eu percebi que eu precisava reunir competências sobre aquilo que eu me dispus a fazer. E isso muda completamente. O Yuri falou uma coisa que eu achei muito interessante, André, quando você... A empresa é do tamanho de um empresário, e quando você olha para uma empresa, você consegue ver a empresa no empresário. E Yuri, ele reproduziu o que Tjaver Ecker falou no Os Segredos de uma Mente Milionária. Ele diz o seguinte, a tua riqueza é do tamanho do que você construi, do que você constrói, porque não existe, isso é muito interessante, um CNPJ poderoso com um CPF fraco. Não existe. Realmente é isso, sabe? E aí você vai percebendo que o limite quem dá é você. Então, como é que eu vou treinar uma equipe, André? Treinando você primeiro. Você não vai conseguir levar as pessoas para um lugar que você ainda não foi. Sabe? Você não vai conseguir ver. E aí é interessante que esse profissional, o Yuri também fez uma distinção que eu achei interessante, eu nunca tinha visto essa distinção, né? O empreendedor é o cara da raça, o cara que vai cheio de vontade, e é assim que a gente começa, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Mas é necessário a profissionalização. Aí eu gostei dessa transição que o Yuri fez. Ele disse... Tornar-se empresário é o empreendedor que aprendeu, que profissionalizou os seus processos. O que é empresa, pessoal? Nada mais é de que algo que nós poderíamos definir entre
processos e pessoas. Isso é uma empresa, né? Então, você precisa aprender a gerenciar os seus processos e é preciso entender como é que funciona o jogo com as pessoas. E parece ser complicado, eu sei, mas na verdade é muito mais simples do que você imagina, porque aqueles processos, na verdade, são uma repetição. Podcast é assim, toda vez que a gente entra, nosso amigo Valmir tá ali, ele, prepara tudo, vê luz, testa ação. Cara, é isso, é uma repetição. É claro que o conteúdo ele muda um pouco, mas é uma repetição. Uma vez que você domine o processo, você percebe que você pode ir aperfeiçoando. E o que é legal? A ideia de um mentor, a ideia de um contador consultor, por que é legal? Porque, olha só, você não precisa cometer todos os erros que eu já cometi. Com 19 anos, eu me vi com uma anta e falei, vou passar a estudar. Imagina se você agora, que vai começar agora aí, quisesse trilhar o mesmo caminho que eu, não precisa. Vai a partir de mim, sabe? Esgota aquilo que eu já posso te oferecer e dali tu parte sozinho, sabe? E eu acho que essa que é a vida do mentor, né? Te mostrar aquilo que você não poderia ver sozinho. São as sacadas que você pode ter. Cara, e mentor, a minha mãe é minha mentora. Deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe tem a 4ª série. É uma das pessoas mais incríveis que eu conheci. Eu chamo ela de velha, brinco com ela. E é até difícil entender a relação que eu tenho com a minha mãe. Porque para mim, uma mulher simples, muito humilde, foi manicure a vida inteira. Uma vida aí, né, de dificuldade. Mas assim, uma mulher maravilhosa, uma mulher incrível. É a minha mentora em coisas que ela domina. Quer ver a coisa que minha mãe domina? Olhar pessoas. Minha mãe olha para uma pessoa, é impressionante a capacidade que ela tem, sabe, de fazer uma leitura de uma pessoa sem que ela fale muita coisa. Então, eu percebi e ouvi até o que as pessoas não estão dizendo com minha mãe, né? E às vezes, hoje a minha mentora no departamento pessoal é a Jéssica, a Cindy, são minhas mentoras. Por quê? Elas estão dominando aquilo lá. Então, eu vou perder muito tempo tentando pesquisar uma coisa que elas já sabem. A minha mentora, por exemplo, agora eu vou ter que falar o nome da pessoa aqui, senão eu tô ferrado, tem que falar. Calma aí, falei Cindy, Jéssica. Meu mentor no departamento contábil hoje é o Daniel. Se eu for pegar para fazer o que o Daniel faz hoje, sem consultar ele, eu vou demorar 3 horas, uma coisa que ele ia resolver em 3 minutos comigo. Então ele hoje é meu mentor. Na legalização hoje, Kailane é minha mentora, porque, cara, ela visita prefeituras, ela fica lá vendo cada coisa, sabe, abre empresa em vários estados do país, então ela já é minha mentora. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou perguntar a ela, eu não vou tentar fazer sozinho, porque eu vou perder tempo, né? Eu tô aqui com o Yuri vai ter que ser o meu mentor de vendas aqui, porque eu não quero mais perder tempo fazendo fechamento e tal. Não, Yuri, me ajuda. Eu falei para ele, cara, me ajuda, porque eu vou perder muito tempo ao invés de contratar um profissional, alguém que é muito melhor do que eu, sabe, vai me dar muito mais resultado em menos tempo. E eu não posso esquecer a Grazi, por exemplo, no fiscal. A Grazi é minha mentora, cara. Ela tem uma habilidade hoje, sabe, de compreender as questões fiscais de vários estados, de várias situações diferentes, que eu passaria horas pesquisando uma coisa que tá no dia a dia dela. Então, você pegar alguém que domina o que você quer fazer, que domina aquilo que você precisa que seja feito, faz com que, primeiro, você vivencie aquilo com muito mais sabor, né? E use melhor o seu tempo. E a gente, às vezes, não consegue mensurar tempo e dinheiro. Porque dinheiro nada mais é que poder, né? E aí você acelera alguns processos, você aprende a se desenvolver. Então, essa cabeça do empresário que aprende, ela é muito diferente daquele que está ali preso na própria operação. E aí eu faço uma distinção muito interessante. Eu vou pegar o gancho do Yuri, do empreendedor para o empresário. Eu acho que você se torna empresário quando você consegue sair da operação e começa a pensar a sua estratégia de negócio. Porque é difícil mesmo, né? A gente está tão ocupado, tem tanta dificuldade de delegar, que a gente não consegue criar uma estrutura para que você pense a estratégia do seu negócio. E a maioria, desculpe interromper, André. Não, por favor, pode interromper. Pegando o gancho aí, a maioria dos empresários eles estão no nível tático da empresa e não no estratégico, né? Sim. Eu estudei administração, né? Alguma coisa eu levo, pelo menos, né? Tudo bem que me ensinaram a ser um empregado na faculdade, né? Quando chegou no 6º período, caiu minha ficha e falei, pô, estão me ensinando aqui a ser CLT. É isso aí. Não estão me ensinando a ser empresário. Porque quando eu entrei na faculdade de administração, minha cabeça era, vou aprender a administrar um negócio. Só que não me ensinaram a ser CLT. E aí eu terminei na marra a faculdade ali, falei, já estou no CSPERI, que é um peito para quem está cagado. Vou terminar esse negócio. E aí fui lá, terminei a faculdade. E a maioria dos empresários, eles estão no nível tático. Só que qual é o grande problema? O empresário que ele está no nível tático, ele não tem tempo para pensar o negócio dele e visualizar o negócio dele. E aí, se não tem ninguém dirigindo o ônibus, para onde que o ônibus vai? Vai para o abismo. Exato. Né? E a maioria dos empresários caem. Quando cai, eu falo, ué, o que aconteceu? Ué, não tinha piloto. Uma empresa que não tem piloto, ela vai para o abismo. Perfeito. Né? E aí, muitas vezes, o empresário não está preparado, porque é o que você falou. A ignorância, ela custa muito caro, mas ela não tem como mensurar. E ela não sai de uma vez só do meu bolso, ela sai aos poucos. Por isso, às vezes, nem percebe. Por isso que a pessoa nem percebe. E aí ela fala assim, não vou fazer curso não. Para quê? Para que fazer um treinamento? Para que fazer um curso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Só que a pessoa não para pensar o seguinte, cara, beleza, eu não tenho dinheiro, mas se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar sem dinheiro. Porra, então tem que aprender alguma coisa diferente. Porque se eu aprender uma coisa diferente, eu tenho a possibilidade de mudar esse jogo. Por quê? Eu pego uma coisa que eu aprendi lá e pego aqui. Vou te dar um exemplo.
A gente acabou de fechar um contrato agora de uma mentoria de vendas, né, que é a mentoria Full Sales. Mentoria, o cara passou na minha frente de cartão R$37 mil. Né, e uma das objeções dele falou assim, Yuri, eu tô apertado. E eu falei para ele, você estava esperando quanto de parcela, mais ou menos? Ele, eu estava esperando mais ou menos uma parcela de 2. Aí eu virei para ele e falei assim, a gente está falando aqui de uma parcela de 1.700 a mais. Se você fechar um contrato, você paga essa parcela? Ele falou, sim, um contrato eu pago mais do que a parcela. Eu falei, então é sobre isso. Vem com a gente. Que um contrato a mais, pelo menos, você vai ter aí. Ele falou, não, faz sentido, beleza, fechou, passou o cartão e fechou. Ou seja, a pessoa pensou, beleza, eu vou participar dessa mentoria, top. Isso aqui vai me trazer mais contrato. Hoje a gente fez uma call com ele de 4 horas, eu, Gabriel e Vinícius. A gente metralhou a cabeça dele de insight. Ele falou assim, meu irmão, caralho, tô com a cabeça explodindo de coisa para executar aqui para botar dinheiro em caixa. Né? O que fazer com o vendedor, o que fazer como montar o time de close, SDR. A gente estruturou o cara ali fácil. Então, é isso. É eu pensar, cara, beleza, o que esse investimento vai me trazer? Mas a maioria não pensa, né, cara? Você vai fazer um curso, né, dia 29? Dia 29. Não sei se 29. Vai ser aqui no Espaço Fire? Vai ser aqui, o Legacy vai ser no Fire. Ainda não assinamos contrato, não. Não, porque o contrato... eu costumo dizer o seguinte, se a pessoa não consegue cumprir aquilo que ela fala, ela não vai cumprir aquilo que ela assina, então tá negócio fechado. Só preciso de um desconto aí que eu tô chorando aqui, mas vai. E aí, você vai fazer um curso aqui Não sei qual é o teu público, mas eu imagino que é o empresário. É o empresário. É o na verdade, empresário. O Legacy, na verdade, a gente pode chamar de um curso, mas eu gosto de pensar que o Legacy ele é um experimento vivencial, sabe? Porque o que eu descobri, Yuri? Não adianta eu explicar. Às vezes não dá para explicar. A questão financeira, ela tem uma questão emocional muito forte. Né? É muito forte. Eu descobri que as questões financeiras de uma pessoa, que ela acaba levando isso para dentro da empresa, ela vai além de uma questão lógica. Claro que o cara sabe que ele não pode gastar mais do que quanto ele ganha. É claro que ele sabe que ele tem que reservar uma parte. A questão não está na lógica. A questão está na profundidade das questões emocionais. Aí Tia Vera Ecker, que é uma das bases que a gente utiliza nesse evento, através do Segredo de uma Mente Milionária, ele vai revelar e vai ajudar a gente a entender isso, que é o que a gente trata nesse evento. É que existem 4 mundos. 4 mundos. O mundo mental, o mundo espiritual, o mundo emocional e o mundo físico. E aí, o mundo físico seria a impressão desses outros 3. E qual é a grande sacada? A grande sacada é que o Legacy, que na verdade traduzindo aqui é um legado, o legado que você vai deixar, ele vai passar por uma transformação dentro da tua história. Porque se você está sem dinheiro hoje, né, é impressionante. O 1% é muito interessante, porque só 5% das pessoas detêm mais de 90% de toda a riqueza do mundo. E cada pessoa que é dura de um jeito, mas todo mundo que tem dinheiro é muito parecido. São pessoas que utilizam uma mesma estrutura. E aí o Tia Vera Ecker vai trazer os segredos de uma mente milionária. Pai Rico, Pai Pobre vai trazer, ou melhor, Robert Kiyosaki vai trazer a diferença entre o Pai Rico e o Pai Pobre e o Homem Mais Rico da Babilônia, que é uma tríade que eu sempre utilizo, que é a minha base nisso. Eles vão falar sempre a mesma coisa. A mesma coisa. Você está insatisfeito hoje aí? Como é que está a tua vida financeira? Está com dinheiro? Ou está duro? Pensa na tua conta. Pensou? Agora lembra o ano passado, estava igualzinha, não interessa do valor. Há 5 anos estava igual, porque esse é o teu termostato financeiro. É assim que você está programado para estar. Eu gosto de uma história que ilustra isso de maneira incrível. Uma grande amiga, beijo para você, não vou falar teu nome, mas tu sabe que é você. Ela disse assim, André, eu perguntei, há 10 anos atrás, quanto você ganhava? Lá, meu pai me dava uma mesada de R$400. Qual era o resultado na conta no final do mês? Ela, 0. Ganha quanto agora? Agora eu ganho uma média de 20 a 25 mil reais por mês. Me dá o resultado no final do mês na conta. Ela, 0. Ou seja, não se trata, o que a gente vai falar no Legacy, não é quanto você ganha, não estou interessado nisso, mas quanto é que está sobrando no final do mês para você. E aí você vai entender que isso é muito mais emocional do que financeiro especificamente, sabe? Então, quando você consegue virar essa chave, o mundo muda, sabe? E foi muito interessante, cara, o Legacy que aconteceu no ano passado, porque vivenciar isso foi incrível, sabe? Foi incrível. Então a gente fez disso um evento, uma coisa vivencial, e o lugar aqui no Fire é incrível. A gente não tinha essa estrutura do Fire, a gente não tinha toda aquela programação. Então, assim, se preparem, sabe, para um dia incrível. E eu faço o seguinte desafio, para mim é simples assim o Legacy. Se tu vir vivenciar o dia comigo, achar que não valeu a pena, eu devolvo 2 vezes o que você pagou. Até porque é muito barato o ingresso, mas tudo bem. Eu devolvo em 2 vezes porque... Tem desconto para essa galera que vende Fire? Tem desconto, tem desconto. Você... Depois a gente bota um rasta para cima aí e coloca aí um desconto.
Depois ele vai mandar o link, botar aí abaixo. Eu só mando a mensagem lá para a equipe, para o time e falo, olha, vindo podcast 1% que vai ter um descontinho aí. Não, exatamente. É o seguinte, aproveita porque o segundo lote já está acabando, vai entrar o terceiro lote, enfim, e aí a gente vai perdendo as oportunidades. Mas o Legacy, ele surgiu dessa necessidade. O que eu descobri? O empresário que estuda, o cara que entende de finança, ele é diferente do empresário que está batendo cabeça, sabe? O conhecimento, ele liberta. O medo e a ignorância te aprisionam, sabe? Aquilo que tu ignora vai aprisionar você e vai ser sempre assim. O jogo da vida é o jogo de quem conhece. Quem leu vai explicar e quem não leu vai ter que pedir explicação para quem leu. Vai ser sempre assim em qualquer área da sua vida. Você quer emagrecer? Tu vai ter que conversar com quem já emagreceu. Existem técnicas ali. Tu quer fazer milhões de reais? Tem que falar com alguém que já fez milhões de reais, que administra milhões. Não adianta, sabe? Porque no mundo que você está, as perguntas são diferentes, né? Eu gosto assim, quando você aprender as respostas sobre 100 mil, vão mudar as perguntas para 200. Quando tu aprender as respostas para 200, vão mudar as perguntas para 500 mil. E vai mudar onde você tá, né? Também. Exatamente, Cara, uma das perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, Yuri, o que mudou a tua vida? A minha resposta é que a maioria não quer conhecimento. É sempre essa. Ah, você está falando isso para vender. Não, cara, eu estou te falando, você me fez uma pergunta e eu estou te dando uma resposta. Por quê? A galera, ela quer crescer. Ela vira e fala assim, pô, esse ano eu quero triplicar o meu faturamento. Essa é a única coisa que ela fala. Mas ela esquece de fazer uma pergunta crucial. Para eu triplicar o meu faturamento em 3 vezes, quem eu preciso ser? Quem eu preciso me tornar? Que conhecimento eu preciso buscar? Com quem eu preciso me conectar? Onde eu preciso andar? Quais lugares eu preciso frequentar? Ela não faz essa associação. Ela só fala que quer crescer o faturamento. Sim, Por quê? Só que aí, a pessoa que fatura 1x não é a mesma que vai faturar 3x. E para ela faturar 3x, ela vai ter que aprender coisa diferente, ela vai ter que se capacitar, se desenvolver. Então, quando eu entrei nesse caminho, nesse mundo do autoconhecimento, eu nunca mais saí. Hoje já deve ter batido 1 milhão de conhecimento. 2, 3 meses atrás, eu fiz um investimento no Mastermind de 120 mil reais. Eu vou estar lá semana que vem em Nova Petrópolis. Quem me acompanhar nos stories vai me ver. Por quê? Eu entendi. Se eu quero ser grande, irmão, eu tenho que andar com os grandes. Se eu quero crescer, eu tenho que andar com quem quer crescer. Então, é isso. Yuri, mas aí para você é fácil, né? Porque hoje você tem condições. Hoje eu tenho condições, mas eu não tinha. Quando eu comecei lá, eu comecei duro. Eu tive que comer pão de coffee no banheiro porque eu não tinha 50 reais para almoçar. Meu primeiro treinamento. E aí eu fui buscando conhecimento, e esse conhecimento foi fazendo eu pagar os cursos que eu fazia, e eu fui crescendo, até que comecei a dar certo. Então, o meu começo foi através do conhecimento. Então, é por isso que eu sou apaixonado pelo conhecimento. E eu estou sempre investindo em mim. Sempre buscando ali aprender quem eu preciso me tornar. Cara, eu estou buscando conhecimento, eu preciso me conectar com pessoas. Eu vou entrar nesse Mastermind para alugar o estúdio. O que eu vou ganhar aqui? Se eu entrar aqui, o que eu ganho? E assim eu vou jogando o jogo. Porque eu entendi que esse é o jogo, cara. Não tem outro jogo. É o jogo do conhecimento. E é o que tu falou. Quem tem conhecimento ensina quem não tem. Quem não tem vai ficar olhando quem tem, prosperar. E a pessoa olhando e falando, não entendi o que está acontecendo. Cara, ele investiu nele. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, é ótimo. É uma objeção ótima que eu gosto muito de trabalhar. Não, ela é a que mais recebe. Porque assim, eu não tenho dinheiro. Presta atenção, filho. Tudo para mim, eu aprendi que o jogo do conhecimento, o jogo da vida é o jogo do resultado. Não ter dinheiro não é a causa, tá? Não ter dinheiro, ele é um sintoma. Ele é o resultado de um conjunto de comportamentos alinhados a pensamentos embasados em crenças que fazem você ficar duro. E uma das coisas que a gente bate no Legacy assim, e é muito poderoso, é muito forte, não sei nem se você vai estar pronto para ouvir isso agora, é que muitas vezes você tá duro aí, tua conta tá parada e tu não quer aprender coisas que tu sabe que vai te transformar, porque ninguém, sabe, qualquer pessoa que pensa vai entender, sabe? O que a gente tá falando aqui. Mas é porque você acha que você não merece isso. Pela tua história com teus pais, a história com a tua mãe, com a tua família, porque teus irmãos estão duros. E talvez você ache que você não mereça isso. E o Yuri falou, André, as pessoas querem às vezes ter um resultado absurdo, só que elas esquecem, de que elas precisam estar aptas a esse resultado absurdo. Eu recebo as perguntas assim, André, fala para mim, você tem mais de 200 empresas no teu escritório, tu atende o Brasil inteiro, me fala aqui, qual negócio aí que tá dando dinheiro? Vai, peraí, porque meu negócio aqui não tá indo bem, me diz quem é o cliente teu que tá ganhando mais dinheiro. Eu tenho uma resposta que é muito interessante. Eu tenho um comércio que vende as mesmas coisas na mesma rua, no mesmo bairro, um explodindo de ganhar dinheiro e outro quebrando.
Caramba. Peraí, André, mas qual é a parada? Qual é o jogo? O jogo sempre vai ser. Não é... A verdade não é o que você vai fazer. Esquece isso, não interessa. Pode ser padre, pode ser... Você pode ser advogado, contador, o que for. Abrir uma loja de produto. Nunca é o que você vai fazer. Esquece o que você vai fazer. Isso, para mim, não importa. Como? Como é a chave? Como é que você vai fazer isso? Então não é o que você vai fazer, mas o que você vai se tornar. Porque o que você vai se tornar vai determinar como você vai fazer isso. A tua capacidade de aplicar. Aí é o jogo, irmão. Não tem jeito. Eu tive os mesmos resultados. Eu saí de 0 a mais de 200 clientes em menos de 3 anos de escritório. Eu tive mais de 600 processos no segundo período da faculdade de Direito. Assim, depois eu tive que comprovar essa história através de amigos. Está gravado o que eu estou dizendo aqui. É só pesquisar aí, né? Luluca, ou enfim, os amigos que depois duvidaram e falaram, garoto, você é uma lenda e tal. Não, mas se trata de como você faz, sabe? O nível de intensidade que você coloca. Mas ninguém me perguntou. 600 processos como, André? Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, ia para casa de dentro de amigos, virava à noite, muitas vezes peticionando, chegava a fazer 30 processos num dia só. Então, assim, tem um preço para se pagar, sabe? Trabalhava em 3, 4 lugares, as pessoas atribuem à sorte o sucesso dos outros. E eu gosto de pensar, eu acho que foi o Leandro Carnal que disse isso, né? Sorte é a forma que o preguiçoso tem de atribuir ao outro que faz aquilo que ele não quis fazer. Não tem sorte. Eu acho que sorte até existe, que é estar preparado para as oportunidades. Eu tive sorte, talvez eu encontrar o Yuri, eu estava preparado quando eu encontrei ele. Eu estava pronto quando eu encontrei ele. Ele falou, André, vem cá. E eu metralhei ele de cima a baixo, enfim. Falei, eu quero falar, prepara. Eu falei, pode botar que a gente grave agora, estou pronto. Então, assim, eu estava... Sorte, então, para mim, é só isso. É a oportunidade que eu não encontro uma mente bem preparada. E, cara, tu tá no Brasil, velho? Tá aqui. Pelo amor de Deus, a gente tá precisando de tudo. Eu tô precisando de tudo aqui. Precisando de bons vendedores, de bons contadores, bons advogados. Cara, estamos clamando por gente que quer fazer a diferença. Mas a gente não aprendeu isso. Como o Yuri falou, as faculdades treinam funcionários. E o problema não é ser funcionário, não, porque a minha equipe é maravilhosa, né? Eu amo aquelas pessoas, trabalho e vivo por elas. Mas o funcionário na pior forma de dispensar um funcionário, que é alguém que odeia o que faz, odeia a pessoa que está trabalhando e está ali só por causa de um salário. Gente, pelo amor de Deus, vamos para uma vida de propósito, porque a gente vive uma vida como se nunca fosse morrer e acaba morrendo como se nunca tivesse vivido. Então, eu acho que dá para fazer algo que vale a pena, sabe? Você encontrar um motivo para ajudar as pessoas de forma de verdade, e as pessoas vão reconhecer a verdade em você, vão conseguir ver isso através do teu comportamento. E aí, cara, aí o mundo voa. E hoje, Yuri, aconteceu uma coisa que eu achei incrível, incrível. Eu estava vindo para cá, meu filho me mandou uma mensagem e falou, pai, olha isso. Eu falei, o quê? Um amiguinho dele estava ouvindo um podcast meu e disse assim para ele. Cara, eu quase chorei. Eu até botei isso no meu story, cadê? Ele disse assim, eu tô ouvindo aqui o podcast do seu pai que eu quero ficar rico. Cara, eu achei aqui, tá aqui. Eu achei isso maravilhoso, velho, maravilhoso. Ele botou, pai, olha o que meus amigos estão fazendo. Ele falou que vai aprender a ser rico. Olha que coisa bacana, né? E às vezes a gente confunde que ser rico às vezes é ter dinheiro. Hoje, graças a Deus, não está faltando, está tudo muito bem. Eu posso parar de fazer tudo o que eu estou fazendo hoje e eu passo 2 anos sem mudar nada na minha vida. Mas a grande riqueza, a grande sacada é você perceber o que você se torna, sabe? Eu, enquanto contador, enfim, advogado, enfim, empresário, eu sou só alguém que ajuda as pessoas a resolver problemas. Sou só alguém que ajuda as pessoas a não se meterem em problemas, sabe? E eu tenho feito isso com cada vez mais velocidade, com cada vez mais paixão, e faz muito sentido essa jornada. Então, me encontrar com empresários, fazer com que... E, André, por que essa luta contra pagar menos impostos? Cara, o que acontece? Muitos empresários, eles rejeitam a ideia de pagar imposto porque eles não conseguem ver nenhum retorno disso. Quando você paga imposto, você espera seguridade, você espera segurança e educação. Isso não vem. Se tu quiser uma educação de qualidade, raras as exceções, você vai ter que pagar. Se você quer uma saúde de qualidade, raras as exceções, você vai ter que pagar. Então, a seguridade, a gente vê o INSS como está, então você percebe que aquele dinheiro pago de imposto é um dinheiro jogado fora. Então, às vezes, a gente tem essa sensação, né? Mas eu acredito ainda no Estado que funciona, eu acredito no poder do Estado, eu acredito na nossa contribuição junto ao fisco. Então, eu não digo para você não pagar imposto, eu digo que você pagar os seus impostos, mas de maneira correta e o mínimo possível, porque você vai ter que dar conta da própria segurança, vai ter que dar conta aí da educação, você vai ter que correr atrás. Eu estudei em escola pública durante um bom tempo, mas quando eu estudei de verdade, eu tive que ir para particular, eu tive que buscar outras coisas, né? Então, assim, é muito importante que você consiga compreender qual é o teu papel de empresário. Então, quando você é empresário e você se profissionaliza, você entende que uma parte da riqueza que você faz tem que voltar para o Estado.
Uma parte da riqueza do que você faz tem que estar direcionada para a tua equipe. Cara, eu prezo muito por isso, sabe? Eu sofro muito se eu ver alguém da minha equipe passar qualquer tipo de dificuldade. Eu faço uma intervenção imediata. Aí alguns amigos até falam, pô, André, você vai se decepcionar. Não quero nada em troca, eu só resolvo. Porque eu não vou construir riqueza gerando miséria perto de mim. Não tem como. Então você, empresário, tem que distribuir essa riqueza, sabe? E aí eu cuido delas, cuido deles mesmo, assim, trago para mim, trago para minha vida qualquer coisa que eles passem, porque eu preciso que eles resolvam os problemas das pessoas que confiaram em mim resolver. Então, eu não meço esforços e resolvo o que pegar, né? Aí, assim, outro dia eu estava no escritório, o telefone tocou, o pai de um cliente meu falou, cara, meu filho está na delegacia e tal, tu pode ir lá? Aí, assim que mudou, né? Era um cliente nosso. Cara, claro que eu não fui para advogar, mas fui lá para dar um apoio. E eu, como advogado, tenho acesso, então pude ter acesso a ele, acalmá-lo e tal. Essa é a minha missão, sabe? Esse é meu trabalho. Porque é quando a gente consegue ir além do dinheiro, né? Porque essa ideia de ser rico é que o que me dá medo às vezes é que, infelizmente, algumas pessoas são tão pobre, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Por isso, a minha proposta é um legado, sabe? É o meu filho poder ter orgulho dos amigos dele falarem do pai, dessa educação. Ele está assistindo um podcast, está assistindo um conteúdo como esse. E isso transforma. Isso transforma. Esse conteúdo aqui, a gente não está aqui num viés de um curso, mas isso é a formação. Isso é legacy. Falar abertamente, sabe, daquilo que acontece e gerar transformação. E eu faço isso, porque eu sou fruto disso. Eu vendia bananada a 10 centavos, amigos meus tinham vergonha de estar do meu lado, porque eu vendia bananada, né? E hoje as pessoas me falam, doutor, você é muito grande. Mentira, nada disso, eu sou a mesma pessoa, sou aquele mesmo garoto que vendia bananada a 10 centavos e que algumas pessoas não queriam estar do meu lado porque sentiam vergonha de estar do meu lado. Aí olha os meus carros, olha onde eu estou morando, olha as coisas e fico impressionado. Não se impressiona não, porque eu sou a mesma pessoa, sabe? Só que agora eu só vendo uma bananada diferente, ficou um pouquinho mais cara. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu tava nessa call com esse mentorado, ele tem uma empresa de seguridade, né? Seguro de vida e etc. E a gente estava trocando uma ideia ali de negócio e tal, e aí eu falei uma coisa que eu vou trazer aqui, depois eu vou te fazer uma pergunta. Às vezes a pessoa ela quer sair do Brasil para ficar rica. Ela fala assim, vou sair do Brasil, vou empreender nos Estados Unidos, vou para embora. E aí eu digo para você, ficar rico nos Estados Unidos é muito mais difícil do que ficar rico no Brasil. Sem dúvida. Aí você me fala assim, não, lá eu ganho em dólar. Escuta só, o Brasil é um dos países que mais tem problema para resolver. E sabe qual é o grande problema no Brasil, André? É que é muita gente ruim. Se você faz um pouquinho bom, se tu fizer o básico, você fica bom, você é diferente. Então, o grande lance aqui é que é muita gente ruim. Então, o empresário empreendedor, que ele se capacita e ele fica um pouco melhor do que a média, entrega o básico. Se ele entregar o básico, ele já é... Entende? Então, empreendedor, ficar rico no Brasil, empresário, é muito mais fácil do que ficar rico nos Estados Unidos. Fica a dica. Deixa eu fazer uma pergunta. Cara, pergunta agora chave. Aquela pergunta que provavelmente você mais deve receber. Quando tu vira e fala assim, eu sou advogado tributarista, eu planejo impostos. Eu imagino que vem a pergunta assim, André, como que eu pago menos imposto? Agora eu quero saber, André, o que o cara pode fazer? O cara que está assistindo a gente agora, que ele fala assim, cara, eu estou sufocado com imposto, cara, o que eu faço para eu pagar um pouco menos, para sobrar um pouco mais dinheiro? Né? Porque para o pequeno, qualquer 300, qualquer 500 a mais é muito. Né? Para o grande, às vezes, R$500 ou não vai sofrer um impacto no DRE. Na última linha do DRE. Mas para o pequeno empresário que está começando, que está ali vendendo um almoço para comprar janta, R$500 é muita coisa. Não que não seja dinheiro, tá, gente? Porque para quem é rico, valoriza 1 centavo. Exatamente. Né? Cada centavo. Cada centavo. Muito carinho. Exatamente. Né? Quem é rico cuida do dinheiro. Né? Eu costumo dizer o seguinte, está cuidando do teu dinheiro ou não, então você não gosta de dinheiro. Emocionalmente falando. Ele vai embora. Se você não cuidar, ele vai embora. Mas isso é um outro papo. Eu tenho um curso chamado Mentalidade Financeira, que eu trabalho a mentalidade, a relação emocional que a pessoa tem com o dinheiro. Me fala uma coisa, André. Como, cara? Como que eu pago menos imposto? Qual é o pulo do gato aí? Então, tem um pulo do gato, tem um pulo do cachorro, tem um pulo do coelho. Então qual vai mais longe? O coelho é o que pula mais longe? Então, a grande sacada é essa, assim. O que a gente precisa entender? Primeiro que sempre dá para pagar menos impostos legalmente. Tá? E o que acontece? Não existe uma... Qual é a regra seria geral? Uma dica geral. A dica geral é entenda como o seu negócio funciona. Porque o planejamento tributário, ele acaba não sendo uma mágica. Ele é uma reestruturação
de organização financeira, operacional, tributária e de risco. Eu sempre vou olhar para 4 coisas. Primeiro, como é que eu otimizo a tua vida financeira? Como é que tu paga menos impostos e ganha mais dinheiro? Depois, como é que eu tributo isso de uma maneira diferente? Como é que eu mexo na tributação? Tem algum benefício legal aqui? Eu tenho alguma forma de alterar isso aqui legalmente? Alguma lei de incentivo? Eu não sei se você... Vou te fazer uma pergunta agora. Teu contador vai querer me matar, Yuri, que a gente se conhece há pouco tempo, mas você... está isento agora de PIS, COFINS e IR/CLL, porque você trabalha com eventos. Empresa de eventos teve uma lei que saiu pós-pandemia que isentou você de todos os impostos. Então, aqui ao vivo, o Yuri, no setor dele de eventos, ele poderia ter parado de pagar todos os impostos federais. Se ele não sabia, estou te dizendo agora. O fato dele não ter me conhecido antes está custando um dinheiro muito caro para ele. Muito caro. Então, mas peraí, André, eu tenho um açougue, pode? Não, é para eventos. Então percebe que a regra do Yuri... Calma aí, não. Pode botar na internet aí. Não, eu vou mandar agora para a Isabelle aqui. Calma aí. Empresa de eventos, quem tem que de eventos, a adesão, infelizmente, era só até setembro do ano passado, se eu não estou enganado, mas você parou de pagar IR/CLL, PIS e COFINS, porque agora os já impostos voltou? federais... Agora, não, já voltou não, se você não aderiu... tem outra coisa, benefício fiscal tem requisito, tá? Cuidado com o benefício fiscal, porque se você não preencher os requisitos, você está fora. Mas a empresa de evento, por exemplo, ela teve um benefício fiscal de parar de pagar IR, CLL e PIS e COFINS, que são impostos federais e contribuições federais, por conta desse benefício. Então, primeira coisa que eu me pergunto no teu setor, qual o benefício fiscal que você pode se beneficiar? Isso é uma gestão tributária. Na gestão financeira como é que eu reorganizo isso? Quer ver uma coisa? Olha que sacada, olha que sacada. Yuri, imagine que você vai receber em 10 vezes o valor de 37 mil. Só que, infelizmente, o que vai acontecer contigo? Você vai pagar o imposto uma vez só. Então, a primeira parcela desse cara, na verdade, você não vai receber, vai ser pago de imposto. Mas existe um jeito de você não fazer isso. Existe um jeito de você pagar imposto só quando você receber. Você sabia disso? Então, anota que vale R$1 milhão essa dica. O regime de caixa de competência, sempre para quem está no Simples, para quem está no preso, não interessa. Você pode pagar imposto toda vez que você só receber. Isso é uma aplicação para todo mundo que, por exemplo, eu estava numa reunião com um cliente agora que ele emite uma nota, ele só recebe depois de 290 dias. Meu Deus. Peraí, se esse cara tiver que tributar, ele está tributando assim, que ele não sabia disso, como você talvez não saiba. Ele emite a nota, paga o imposto e só vai receber depois de 290 dias. Mas vem cá, existe um jeito de você emitir a nota e só pagar o imposto depois que você receber. O nome disso é regime de caixa. Então essa é uma dica que vale alguns milhões de reais quando você souber aplicar. E aí, infelizmente, tem contadores que não sabem disso. E não precisa ser PL. Lucro PL como assim? Lucro presumido. Não precisa. Não precisa. É no Simples Nacional, no regime de caixa ou competência, que é a forma que você vai vir oferir os seus impostos. Regime de competência é assim, emitir nota, não interessa o que aconteceu, eu vou pagar imposto. Regime de caixa não. Regime de caixa, esquece a nota que você emitiu, eu quero olhar para quanto entrou na sua conta. É isso, dinheiro no bolso. Então, é o que eu falo, isso que tu não sabia, tirou dinheiro de você. Se você não sabia do benefício fiscal do seu setor, tirou dinheiro de você. Então, assim, cara, tu imagina o que é ter que ter caixa, ter que ter capital de giro para ficar 290 dias para receber. Esse cara vai ter que ter um capital de giro para 10 meses, que ele não precisava. Ele está antecipando, ele está adiando o recebimento e está antecipando o pagamento de imposto. Então, o problema não é o governo, o problema é que você não sabe jogar esse jogo. O que eu quero convidar vocês é entender que existe um outro jogo que você não joga. André, é caro ter você? Pô, e quanto é que é no MT com você pensando o teu negócio com você? Quanto é que custa para você, irmão, isso? Qual é o custo disso? E aí você começa, mas André, eu tenho uma empresa de produto, será que tem jeito? É claro que tem, porque produto compra de alguém, cadastra e vende para alguém. Então, às vezes, você não sabe. Se você compra de São Paulo, é uma tributação. Se compra de Itajaí, é outra tributação. Eu lancei um livro em 2018 que a gente traz lá um planejamento tributário que levamos uma empresa de São Paulo para Itajaí e esse cara passou a economizar R$400 mil a cada operação de importação que ele fazia. Então, assim, é um jogo que eu queria que você entendesse a partir de agora que a forma de tributar, você nunca mais vai olhar para a tua empresa da mesma forma. André, mas isso é muito difícil de entender, então eu vou facilitar. Vocês comem bombom? Vamos pensar aqui, Serenata do Amor, Lacta. O que acontece? O que eles descobriram? Bombom é tributado de uma forma, tem IPI 5%. O wafer não. O que eles fizeram? Adicionaram mais biscoito aqui, mudaram a embalagem, agora eu não vendo mais bombom, vendo wafer. É o principal produto dessa empresa. Essa empresa fatura em bilhões de reais. Eles deixaram de pagar 5% do faturamento. Gente, tem empresa que não deixa 5% de lucro no bolso. Os caras passaram a botar no bolso 5% só por uma mudança tributacional, só por uma questão de tributação. Eu poderia passar o dia aqui dando milhares de exemplos disso. O que eu quero que você perceba é que é muito mais simples do que você pensa, mas não é fácil.
porque tem que dominar, tem que entender, sabe? Então, quando você, empresário, se dá conta desse quinto elemento, de como isso é tributado, você começa a perceber que você pode não pagar o imposto, mas não deve sonegar. Que você deve sempre se perguntar de que forma que eu posso fazer para pagar menos impostos. Então, esses são os 4 núcleos, que é a gestão financeira, a gestão tributária, a gestão operacional e a gestão de riscos. Por que risco, André? Porque também não adianta, cara, você ficar sonegando agora e daqui a pouco você ser autuado, tomar ali uma porrada federal e ter seus meios bloqueados. Então você tem que ter uma gestão de risco. O que adianta você não ter funcionário de carteira assinada aí e daqui a pouco vem um processo trabalhista? Eu vou te dizer, eles vão ganhar e você vai perder. Sempre e eu quero... ganha, né? Sempre. Não. Sempre ganha, não. Tenho 17 processos, está gravado, pode ir lá, pega meu bem e vai pesquisar. 17 processos contra uma empresa que eu gerencio há 10 anos. 17 processos. Ganhei os 17. É de lona, não tem jeito. Por quê? Porque a gente faz tudo certo. A gente aprendeu o jogo. Cara, o salário do funcionário é muito pouco, pelo amor de Deus. Entende uma coisa? Valoriza teu funcionário, é muito pouco quanto ele ganha. E aí você começa a entender o jogo e fala, peraí, André, então esse aqui é o jogo? É, porque o funcionário, quando você cuida dele, quando você entrega tudo aquilo, pode me processar, tá gravado, pode me processar, chama o Papa, bota a polícia, pode botar o que quiser. Por quê? A gente respeita a legislação e se processar, vai apanhar, não vai levar nada. Então, a gente cria uma nova cultura, a cultura da profissionalização, de uma troca genuína, de uma entrega de verdade, e aí você vai perceber que, no final, a gente até ganha dinheiro. Mas olha, isso que eu estou fazendo de graça aqui, eu cobro R$ 1.500 a hora e está tudo bem. E você começa a perceber que o dinheiro passa no seu fim, ele é só mais um meio de você atingir os objetivos. E se você pegar talvez 1% do que a gente falou aqui, você vai perceber o poder da transformação. De você ter pessoas que, sabe, de fato se importam e ganhar dinheiro. Eu sempre ganhei. Vendendo banana a 10 centavos, eu ganhava dinheiro. Hoje eu fecho negócio todo dia, graças a Deus, hoje fechamos mais. Foram 3 contratos fechados hoje. Então, assim, eu ganho dinheiro todo dia. Né? Eu não tenho dificuldade disso. Mas é necessário atribuir isso a um propósito, sabe? Porque, e falo agora, trazendo a minha via de um psicólogo aqui, o dinheiro pelo dinheiro ele é muito vazio. Mas o dinheiro num propósito, ele é uma potencialização de virtudes, de riqueza, sabe? Então, eu te aconselho a encontrar algo que você faria de graça. Vai lá e cobra bem por isso. André, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Uma dúvida que muita gente que assiste a gente é no mercado digital. E o mercado digital é foda, porque é um mercado novo. E aí, ninguém entende, poucas pessoas entendem as legislações. Eu acho que nem os próprios legisladores entendem ainda, porque é um jogo diferente. Verdade. Então, o que acontece no mercado digital? Vamos supor que você tem um afiliado, sim. Né, que vende teu produto. Tá? Esse cara vendeu lá o produto de R$3.000. Automaticamente sai 10% para ele. Beleza? Você já é debitado os 10%, porque, vamos lá, a pessoa está lá, se afilia ao teu produto, dentro da plataforma. Quando você passa o cartão, automaticamente vai 10% para ele e vem 90% para mim. Só que não vem, já vem descontado o valor da plataforma. Perfeito. Quando eu vou tirar nota... Tu tem que tirar nota de 100%. Eu tenho que tirar nota de 100%. Só que, porra, eu não recebi 100%. Aí Perfeito. O cara tem que tirar também nota. Ou seja, tem uma bitributação. Me tributa e tributa ali de novo. Então eu pago os 10% dele e ele paga os 10% que já foi pago por mim. Entendeu? Entendi. E aí, irmão? O que eu faço? Um monte de gente passa por isso, né? Então, a questão do afiliados, né? De fato, você vai ter aí uma tributação da renda desse que é afiliado. Quando ele recebe o valor, ele vai ter que ter uma tributação no valor que ele recebe. E você, como você está no Simples Nacional, por exemplo, é isso. A tributação vai ser sobre o valor cheio, né? Então, tem que analisar cada caso, porque às vezes já cabe você, um grande afiliado parceiro, você trazer ele para dentro da base da empresa, uma estratégia que usa. Pô, o Vitor Damasio vendia a fórmula de lançamento de uma maneira absurda, né? Então, às vezes, vale a pena se trazer para que você possa estar elaborando isso. E às vezes tem afiliados que ganham 50%, né, velho? Dependendo do produto que você se afilia, são valores muito altos. Então, imagina tu pagar 50%, pô. Exato. Ou seja, você recebe 50% e vai pagar uma tributação de 100%. Então tem que desenhar e ver como é que está configurado esse produto. Se é um produto físico também é de um jeito, se é serviço é de outro jeito. Então, assim, de cara, realmente vai rolar essa bitributação no Simples. Porque o Simples Nacional, às vezes você não consegue ter crédito, você não consegue fazer algumas segmentações, sabe? Então, vai trazer algumas limitações aí do regime. Então, às vezes, vale a pena você ir para o lucro real e trazer isso como despesa e só pagar os impostos de forma proporcional. Mas aí tem que analisar cada caso, o volume disso. Mas quando o cara está começando, eu acho que vale a pena você entender que inicialmente vai ter essa... E entrar no lucro real para quem é pequeno é complicado, né? Pensa assim, ó. Porque é um dinheiro...
aumenta os custos com contador, com tributação. Né? Contador é a parte mais barata do jogo, porque assim, pensa o seguinte, você começa uma empresa, você é faixa branca, tá? Faixa branca. Para tu ir para o lucro real, tu tem que ser faixa preta, sem o qual você só vai apanhar. Tu vai entrar para jogar com... Porque primeiro que a fiscalização do lucro real, é em cima, essa né? é uma galera que é diferente de quem está no Simples, tá? A Simples Nacional se preocupa aí com o Pix que está indo para tua conta, se preocupa com o cartão de crédito, se preocupa muito com as vendas da plataforma, porque a plataforma ela vai informar, tá? Mas quando você está no lucro real, aí é outro jogo. Aí os grandes estão olhando para você, é outro jogo. Então, para entrar no lucro real tem que estar pronto. Muita gente quer entrar no lucro real porque acha que só vai pagar sobre o lucro, mas sobre o lucro é só IR e CLL. Fora isso, você tem PIS e COFINS, tem ICMS para venda e ISS para serviços. Tem uma água aí? Me dá uma água aí. Tem aqui, tem. Põe. Por favor, Yuri. Falo pra caramba. Então, de fato, o lucro real, ele te impõe um outro jogo, sabe? Principalmente quando você está começando, eu acho que é legal você desenhar. E o planejamento tributário, às vezes, é isso, né, Yuri? O que ele faz? Ele fala, olha, eu vou te entregar aqui um cenário. André, eu vou vender 100 mil por mês, cara. O que acontece se eu estiver no lucro real? O que acontece se eu estiver no presumido? O que acontece se eu estiver no simples? O que acontece se eu estiver com afiliado? A gente consegue fazer esse desenho para te dizer quanto você vai pagar em cada uma dessas situações. Aí a tua decisão, ela é uma decisão sobre números. É uma decisão assertiva. Então é muito legal você começar a pensar o efeito também do custo da tributação, né? Dessa dor que principalmente a galera do digital tem. E aí você no digital... É muito comum a galera agora trabalhar com e-book, né? Por que a galera trabalha com e-book? Porque o e-book, ele é isento, né, galera? Então você tem uma isenção de tributação, porque ele é caracterizado como livro. Então, você também tem agora a alocação das plataformas. Você tem uma série de estratégias dentro do digital que você pode usar. Só que muita gente, às vezes, migra para uma Contabilizei, enfim, para contas que são automáticas e não fazem desenho nenhum. Eles querem pagar pouco ali o contador. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Contador é uma parada que você não pode pagar. Irmão, contador ou ele te leva pro céu ou ele te leva pro inferno. Ou te tira de uns benefícios, te faz você perder dinheiro. Te leva pro inferno. Não, o que eu já ouvi de história de pessoas que se fuderam por causa de contador não tá no gibi. A minha prima e o Gustavo tiveram que pagar aí não sei quanto porque um contador fez uma merda. E aí, na hora que dá merda, o que ele faz? Chama o tributarista. Tira o dedo da reta e chama o advogado. E tira o dedo da reta. Não, assim. nem chama advogado, não. Ele fala, não tem nada a ver com isso, não, e tchau. É difícil, assim, porque a relação do contador com o empresário é tipo um casamento, né? Que às vezes o empresário ele tá ali, a coisa tá bagunçada, o contador tá vendo, só que vai dar muito trabalho pro contador consertar aquilo. O contador também deixa. Então fica os dois com problema. Na hora que estoura, o empresário que paga. Então, assim, algumas pessoas falam, André, a minha questão não é se você vai conseguir me pagar, que você vai conseguir me pagar. É se eu vou querer trabalhar com você, porque vai ser necessário mexer em algumas coisas, a gente vai ter que trabalhar certo, porque eu quero poder te auxiliar, sabe? Eu não quero ser mais um. Quero poder fazer com você algo que faça sentido, né? dentro da estrutura. Mas tinha um outro assunto que a gente estava falando, qual era? Antes desse? Eu estava aqui na ponta da língua para falar alguma coisa. Não lembro. Mas o desafio do contador, de você ter uma contabilidade, ter um parceiro com você, é que assim, esse cara vai precisar entender do teu negócio, sabe? É preciso que você sente com ele para conversar. Que às vezes você tem o teu contador, ele é teu parceiro. Você conversa com ele, cara, você precisa que você aprenda sobre o meu negócio para a gente poder pensar junto. Se ele falar não, procura uma outra possibilidade, sabe? Sai do automático, porque o automático não é bom para ninguém. Gente, tamanho único não é bom para ninguém. A melhor camisa é essa aqui, o blazer foi feito sobre encomenda, sabe? Que eu tenho um braço grande, então ele tem que ser um pouco maior no braço e tal. O que melhor cabe em mim é esse, sabe? O meu telefone é o que tem os meus aplicativos. Então a melhor contabilidade é aquela que é feita para você, feita com você. Porque pega e vai no automático, as melhores oportunidades nunca estão no automático. As melhores oportunidades nunca estão naquilo que está todo mundo fazendo. Não está. Sabe? As melhores oportunidades, na verdade, está naquilo que você olha com calma, pensa, elabora. E aí você consegue olhar. Por exemplo, cuidar de uma empresa de eventos é diferente de cuidar de uma empresa na construção civil. São regras muito específicas, sabe? Você vai precisar olhar com aquilo com muito carinho, com muita humildade. Eu costumo dizer que tudo que eu estudei hoje me coloca diante de uma empresa que eu falo, estou pronto para começar a aprender. Sabe, estou pronto para zerar a parada. Tipo assim, estou pronto para aprender sobre o teu negócio. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Vem cá, e se fosse assim, se fosse assado e tal? Porque assim, é legal você perceber que quando você aprende todas as respostas, mudam as perguntas. O cara vai lá, muda, bota outro incentivo. Então, tu nunca sabe. Quer dizer, eu penso assim, eu nunca sei. Hoje,
As pessoas que eu treinei para trabalhar comigo hoje me ensinam, sabe? Então, é isso o tempo todo. Então, a gente é uma troca de aprendizado incrível com o empresário. E eu costumo dizer o seguinte, se o empresário pensar através de um viés financeiro, preparando tua empresa para pegar dinheiro, e outra coisa importante da profissionalização, é que você para de botar dinheiro teu no negócio. Uma vez que você profissionalizou a tua estrutura, tu aprendeu a falar com o banco. Como é que conversa com o banco? DRE e balanço. É assim que a gente conversa com o banco. Né? Jericai, você bota milhões à disposição do teu negócio. Às vezes você falou do IPO, o IPO nada mais é de que preparar o teu negócio para receber dinheiro de terceiros. Pode ser em ações, enfim, não interessa. Então, quando o cara vai lá, tá uma zona, tá uma confusão, então você fica botando dinheiro teu ali e o cara não vai. Eu André, não vou colocar dinheiro, eu invisto em ações, invisto em empresas, eu não vou botar dinheiro na tua empresa que tá uma zona. Gente, a maior transformação do Flamengo, antes de acontecer dentro do campo, o Flamengo hoje ganha tudo, né? Eduardo Bandeira. Exatamente. E antes de Eduardo Bandeira, tem um cara. Eduardo Bandeira contratou um cara chamado Mauro. O cara que eu conheci pessoalmente. Ele escreveu um livro chamado As Três Avenidas. Mauro, um cara incrível, mora aqui na Barra, no Prédio Itaúna. Um cara incrível, que foi para lá, auditou o Flamengo, cuidou. Primeiro o Flamengo se organizou financeiramente, depois, parceiro, ele em campo começou a ganhar tudo. Então entenda que a estratégia. O Flamengo é um ótimo exemplo disso, do que é gestão. Exatamente. Então o Flamengo primeiro cuidou da casa, primeiro cuidou dos números e depois o resultado vem em campo. Hoje o Flamengo ganha tudo, mas não é no futebol, não. É no remo, é no vôlei, é o melhor clube da América Latina, né? Chupa Vasco! Exatamente isso, porque assim, aí você pensa assim, Flamengo ganha tudo. Cara, tem os melhores jogadores, contrata os melhores técnicos e tem uma gestão hoje profissional. Os outros clubes, infelizmente, ainda estão amadores. Então quem se profissionaliza... Vasco, então, amador. Então quem se profissionaliza ganha mais dinheiro. Essa que é a verdade. E quer ver alguém milionário? Alguém que se profissionalizou. Quer ver um cara grande? Um cara que estuda, que trabalhou. Porque não tem jeito, irmão. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não André, tem pra onde correr. A gente caminhar para o encerramento aí. Hoje, a hold do André conta com quantos negócios, quais são os negócios, quais são os mercados que você está posicionado hoje? É só o escritório, né? Como é que hoje você está, o teu negócio está desenhado hoje? Hoje, assim, o negócio do Grupo Belfort, ele é contabilidade, né? A gente tem uma empresa de locação também, de máquinas, equipamentos, enfim, tem caminhões, computadores, uma série de coisas lá. A gente também hoje está aí num trabalho na fazenda, a gente está aí operando na parte de madeira e tal. E aí tem um grande amigo que é, na verdade, meu sócio, que cuida, né, de toda a parte operacional. Mas hoje a gente está muito vinculado a isso, né? A holding fica onde fica ali, né? Se comprar o terreno, os carros estão lá e tal. A holding é isso, ela cuida do patrimônio. Ela só faz nota de locação e não tem nenhum funcionário lá dentro, né? Então a gente tem alguns custos também são através dela porque ela acaba gerando receita. E uma holding nada mais é que uma empresa que administra os bens. Só que ela não deve ter o risco que a minha empresa de operação tem. Então ela não tem funcionários, não contrata terceiros. Então ela tem alguns cuidados, algumas separações, né? Então hoje o Grupo Belfort, ele se especializou em atender empresas de pequeno e médio porte. Estamos localizados no Rio de Janeiro, mas a gente atende hoje empresas de todo o Brasil, né? Graças a Deus. Está aqui na Barra mesmo? Oi? Está aqui na Barra o escritório? Não, o escritório está em Santa Cruz City, né? A gente está lá, a gente está vindo com a base aqui agora para Barra da Tijuca. Meu filho, o que tu está fazendo em Santa Cruz aí? Fala para mim. Não, a base lá é boa, assim, a gente tem uma estrutura própria lá de 3 andares. A base é boa, mas onde está o dinheiro? Não, sim, eu André, tô vindo para cá, né? Também estou me mudando, vou morar para cá e tal. E vamos ter uma base aqui, né? A gente vai ter uma base estrutural aqui, mas hoje toda a nossa estrutura está lá, é muita gente trabalhando, né? Tem toda uma base, realmente é uma estrutura muito grande de pessoas, de máquinas e tudo mais. E a gente fica lá, por isso a gente tá baseado lá. E lá tem todo um carinho com a história que foi um começo, né? Lá que a gente acabou começando. Você não precisa acabar com lá, mas não, vai tem fazer. Que ter uma base. Você vai abrir uma base aqui. Já estamos em negociação. Porque, querendo ou não, quando você pega um grande, é muito louco. Mas quando tu pega um grande e fala assim, onde fica o teu escritório? Você fala em Santa Cruz. Santa Cruz City, a pessoa assusta. Isso não pode ser bom, isso não pode ser bom. Assim, o que tu tá fazendo em Santa Cruz? Por que tu não tá na Zona Sul, na Barra da Tijuca? Não, exatamente. E o que aconteceu? A gente, na verdade, o início da história, a gente teria a base em Santa Cruz e viria para cá. Só que o que aconteceu? Veio a pandemia. No meio da pandemia, a gente gerou esse projeto e aí eu passei a fazer tudo online, né, cara? E hoje são 200 clientes, né? Santa Cruz City atende 200 clientes hoje, então tem todo um carinho, toda uma gratidão para aquela base lá. Mas hoje é uma realidade, a gente agora está tendo vários clientes para cá, né? Vários e outros clientes entrando agora na nossa base e tem uma necessidade de ter aqui uma base de atendimento para poder estar com a galera e até para facilitar também a minha estrutura. Então, assim... Pega uns takes aqui para mim. Hoje a gente vai estar trazendo essa base, trazendo essa estrutura por uma necessidade que foi natural, né? Hoje a gente tem uma média de
São uma média de 8 clientes aqui só da Barra da Tijuca, não 9 clientes só da Barra da Tijuca. Agora vai ter mais 4 CNPJs aqui, então vão ser 15 clientes só aqui. Então justifica hoje a gente ter essa base. E o podcast já me traz para cá toda semana, agora eu trouxe 2 vezes na semana, não tem jeito. Então está sendo natural essa transição e eu gosto muito disso, assim. Eu gosto de que quando as coisas acontecem num formato natural, né? Sem você forçar. Mas quando eu comecei lá atrás, eu pensei isso, né? Eu tinha pensado nessa base, mas a pandemia fez com que a gente se isolasse, ficasse numa base muito mais estratégica a nível disso, para a galera também que trabalha de acesso e tudo mais. Mas hoje, a grande sacada do Grupo Belfort é isso, né, cara? É trabalhar e transformar a vida de pequenos empresários que querem profissionalizar os seus negócios e dominar a gestão financeira. Cara, eu acho fantástico. Eu acho fantástico essa questão de você olhar para o pequeno, porque para mim o que mais sofre é o pequeno, cara. O pequeno sofre, porque é o que tu falou, o rico, ele não paga imposto. É isso aí. Né? Quando paga muito bem estruturado e paga pobre, pouco. O pobre, ele sustenta o rico, porque o rico tem acesso, tem conhecimento. Né? Porque, vamos lá, é realmente uma missão. Porque com o conhecimento que você tem, você faria muito mais dinheiro atendendo gente rica. Entendeu? Eu sei disso. Muito mais. Porque opera em milhões, né? Então fazer reduzir em milhões é muito mais fácil que fazer reduzir em reais. Total. E digo mais. Menos exceção de saco, porque quem paga mais caro geralmente perturba menos do que quem paga barato. Exatamente. Então, é de fato uma missão. Claramente, porque, friamente falando, em termos de negócio, é melhor atender gente rica. Ponto. Né? Porque eu vou. Mas parabéns, cara, por essa tua atitude de olhar o pequeno. Aquela pessoa que está ali no dia a dia, sabe, sofrendo, né? Que está ali no dia a dia, pouco negócio às vezes falindo, sem planejamento, na boa vontade, sabe? Na raça ali, ó, no suor, sabe? Que tem que levar a comida para dentro de casa, que muitas vezes chega dentro de casa e, porra, o filho pede um brinquedo e a pessoa fala assim, não posso comprar, né? Que filho pede para uma comida, fala, não posso. E a mulher, às vezes, ou o marido, porra, enchendo o saco dentro de casa porque está faltando dinheiro. Porque 51% dos divórcios no Brasil é por causa do dinheiro. Não por causa do dinheiro, por causa da representação do dinheiro. Né? Sim, o dinheiro é papel, né? Mas é representatividade. Então, parabéns, cara, por ter olhado para essas pessoas, porque essas pessoas precisam de ajuda. Né? Porque são pessoas que às vezes têm raça, têm vontade, cara, têm boa vontade, que quer crescer, que quer mudar a realidade, que quer mudar a vida. Muitas pessoas que a gente está vendo que está agora com a gente, eu sei que está assistindo a gente, é pequeno, não é o grande. Né? Tem um ou outro grande, mas a maioria é o médio, é o pequeno, que está ali, putz, como eu pago menos imposto? Cara, como que eu faço? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu estou fazendo está certo? Caramba, eu quero pagar menos imposto, pô, eu não estou vendo isso voltar, né? Como é que eu faço? Ou seja, revolta muitas vezes. Então, cara, parabéns, admiro o seu trabalho, né? Parabéns por ter coisa. Você ganhou aí não fazer mais um amigo, né? Pode contar comigo aí para o que precisar. Obrigado. Né? Se eu puder te ajudar de alguma forma, você pode ter certeza que eu vou ajudar. Né? Vai ser uma honra receber o seu evento aqui no nosso espaço, né? Poder cuidar junto com você. E com certeza vai ser um dia brilhante, né? Um dia de transformação, um dia de mudança de mindset para muitos empresários que estão aqui. Hoje, eu estava falando, hoje ou ontem, eu falei nos meus stories. A palavra mindset está tão prostituída que muita gente leva na piada a palavra. Sim. Mas a palavra mindset é a palavra mais importante de todos na vida de um empresário. Porque quando você muda mindset de um empresário, quando você muda a mentalidade de um empresário, automaticamente esse empresário ele prospera. Né? Mas quando você fala às vezes, cara, você tem que mudar a sua mentalidade, ele fala assim, pô, todo mundo fala isso de mentalidade. Mas e muitos não se dão conta de que é de fato importante e é a parte mais importante do negócio. Né? Tem um livro chamado Mindset, da Angela Ducourt. Não Angela Ducourt não, de uma cientista, Carol não sei o quê. Esse livro é fantástico. Né? Ele fala sobre mindset de crescimento e mindset fixo. Né? A pessoa que tem um mindset fixo é aquela pessoa que não muda. A pessoa que tem um mindset de crescimento é aquela pessoa que é adaptável. Né? E é científico, ela traz pesquisas, validações, o quanto que a mentalidade ela muda os nossos resultados. Sim. Só que, infelizmente, muita gente não entende isso. Né? E acha que é palhaçada porque está todo mundo falando e gente que foi lá, fez um curso no final de semana e já está falando que é especialista em alguma coisa. Né? Então, é muito complicado. Cara, onde que essa galera te acha? Como que a galera pode te achar? Né? Onde eles... Fala um pouco mais sobre o projeto, o curso que você vai fazer e deixa um recado final para
para esse empresário que está aí assistindo a gente? Legal, Yuri. Primeiro eu quero agradecer, né, cara? Obrigado. A gente foi estar aqui hoje. Foi um convite que você fez, né? E foi uma coisa que a gente não programou muito, mas eu, particularmente, agora aqui... Foi basicamente que segunda-feira, tu vai fazer o quê? Vem gravar comigo no podcast? Foi exatamente isso. A gente tinha acabado aqui de fazer a nossa gravação, né? Já quase 10 horas da noite. E aí surgiu o convite. E eu vim para cá sem muitas pretensões, né? Porque falei, cara, vou gravar e tal. Tive uma reunião incrível agora. E hoje de manhã foi incrível no escritório. Assim, tô vivendo o Legacy com eles já lá e tal. E foi incrível. O treinamento foi maravilhoso. E vim para cá, né? Vim para cá. E assim, tô com uma sensação muito positiva, muito bacana. E, você fala do mindset, e para mim isso tem a ver com energia, sabe? A energia que a gente tem, o que a gente está colocando no mundo e tal. E eu tô me sentindo muito bem aqui agora, assim. Tô me sentindo com sorte de poder ter encontrado você, tá fazendo isso aqui. E o Legacy, ele é uma continuidade disso, né? De fazer o evento, poder fazer o evento aqui. Tem várias coisas que a gente precisa conversar agora sobre o evento, preciso realmente da tua ajuda. E porque eu preciso levar isso. Você falou, pô, André, parabéns por essa iniciativa. Eu vivi essa dor, sabe qual é? A verdade é essa. Eu sei o que é ser pequeno, sabe? Eu sei o que é você não ter dinheiro, velho. Eu sei o que é isso. Eu sei como é duro você olhar e sentar para falar com o contador e o cara te falar e tu sair mais confuso do que tu sentou, sabe? E tu perceber que não tem solução. E tu falar para ele que você tá desesperado e ele te olhar assim e falar, meu filho, Sabe? É desesperador, sabe? Então, eu sou hoje o que eu gostaria de ter encontrado quando eu tinha 19 anos. Top. Porque eu seria 10 vezes mais rico, sei lá, velho. Não sei o que eu seria, é difícil. Mas eu me tornei aquilo que eu precisei e não encontrei, sabe? Eu precisava de um contador que entendesse de negócio, precisava de um advogado que pensasse negócio comigo, sabe? E foi muito interessante isso. E hoje, poder estar aqui num podcast dividindo isso, hoje, poder ter um evento onde eu entrego tudo, como você percebeu, né? Assim, não tem pano preto, eu entrego tudo lá, sabe? E poder vivenciar isso hoje, poder assessorar empresários, sabe? Poder receber o depoimento deles, poder ver o crescimento deles, sabe? É um cara que veio comigo, eu tinha 60 funcionários, hoje tem 400, né? Tinha uma empresa, hoje tem 6. Então, ver isso acontecer, testemunhar isso, é para mim incrível, sabe? E ver o depoimento da minha própria equipe, sabe? Da galera que veio comigo, que começou lá atendendo o telefone e hoje domina o setor, isso para mim é legacy. Isso para mim é essa grandeza. Então, para me encontrar no Instagram, a André L. Belfort, e também no nosso site, grupobelfort.net.br, você consegue já entrar direto no WhatsApp, falar com a nossa equipe. Vou ter o maior prazer em conversar com você, em tirar uma dúvida. A gente tem 5 sessões que a gente faz por mês, gratuita, com novos empresários. Então, você entra em contato com a gente e a gente entra numa sessão, eu mesmo converso, eu mesmo falo com você diretamente, porque eu cuido de toda empresa que entra. Depois a minha equipe toca, mas eu cuido inicialmente, eu gosto de cuidar pessoalmente de cada empresa que entra. Ainda é possível isso aí em 200 empresas. Na meta de 300, eu não sei se isso vai continuar sendo possível, estamos preparando um time para isso, mas a verdade é que ou sou eu, ou é alguém da tropa de elite que vai estar cuidando da empresa de vocês. Yuri, mais uma vez, cara, obrigado, assim, uma honra poder participar disso aqui, poder estar com vocês, né? Valmir, mais uma vez, obrigado de estar com a gente, né? Por sempre dando todo um suporte aqui. E melhorou muito o estúdio hoje, estou muito feliz porque tem melhorando todo dia, né? Então quero poder já renovar aqui mais um mês dentro do estúdio. Essa semana a gente fecha. E foi um divisor de águas, cara, gravar o podcast aqui. Eu não sabia que o efeito seria tão poderoso assim, queria te dar esse feedback. Porque é louco isso, é louco. Primeiro pela qualidade que imprime. Eu tenho muitos vídeos gravados, eu tenho mais de 1.000 conteúdos no Instagram, eu tenho mais de 1.300 conteúdos no Instagram, muitos vídeos no YouTube e tal. Mais de 1 milhão de pessoas impactadas às vezes com conteúdos, mas nesse nível aqui a gente começou a jogar outro jogo depois que veio para cá. Por isso minha gratidão aí de poder, enfim, usufruir de tanta estrutura e de tanta qualidade que me permitiu levar minha mensagem em outro nível para o jogo. O que mudou depois que você começou a fazer podcast? Negócio. Cara, assim, primeiro que semana que vem toda a minha equipe vem pro podcast, que elas estão enlouquecidas, assim, eu nem sei explicar direito, para falar a verdade eu não sei explicar, mas é uma questão de brand, de posicionamento, porque as pessoas enlouqueceram com isso, assim, sabe? E a semana que vem a gente vem com pessoas muita gente quer fazer parte, a sensação que eu tive é que a galera agora quer fazer parte disso, quer estar dentro, sabe? Então muita gente falando disso, então foi para mim ia ser só mais uma forma, mais um canal de conteúdo, mas não, foi muito mais que isso, nem sei te explicar o que foi isso aí que mudou, que eu ainda estou dando conta disso. E eu costumo dizer que o podcast ele faz conteúdo sem você precisar parar para gravar. Porque quando acaba isso aqui, eu vou subir para você o podcast completo na pasta e você vai fazer ali seus podcasts, seus cortes. Não, é loucura. E vai postar nas suas redes sociais e não precisa parar para fazer. E tem uma pesquisa que diz que 51% das pessoas, elas preferem o Reels, né, a meta. Olha essa pesquisa valiosa, né? Você que não está fazendo podcast, você está perdendo dinheiro. A Meta trouxe uma pesquisa. Me dá meu telefone aí, Valmir, rapidinho. Que uma
que uma parceira nossa, que tem muito contato lá dentro com o Facebook, olha isso aqui. Né? Olha o quanto que a pessoa que não faz podcast, ela tá perdendo dinheiro. Não é pouco, não. É muito. Isso vai te animar ainda mais de fazer podcast. Ó. – 68% prestam mais atenção aos anúncios em podcast do que aos que encontram em outros lugares. Exemplo, TV e mídia. 51% já foram persuadidos por um anúncio em podcast a comprar ou experimentar um produto ou serviço. E eu estou falando de uma pesquisa do Facebook. Interessante. Vou repetir para você. 88% prestam mais atenção aos anúncios em podcast do que aos que encontram em outros lugares. TV e mídia. 51% já foram persuadidos por um anúncio em podcast a comprar ou experimentar um produto ou serviço. Ou seja, você que ainda não faz podcast e você está no business de conteúdo, marketing digital, ou tem uma empresa e quer levar sua mensagem, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo, você está perdendo brand, está deixando dinheiro na mesa. Então, entre em contato com o Estúdio Fire agora, porque aproveita que ainda tem vaga. Porque a agenda tá lotando. Segunda-feira já estou lotando. Tá lotando. Fechei de esse novo. mês fechou. Esse mês entraram. Vai fazer segundo já? Vão ter 2? Não, assim, na segunda-feira a gente já tá. Segunda-feira e estamos renovando, Isso. Mês passado entrou 4 contratos e já tem mais uns aí em vista para entrar. Ou seja, corre e manda mensagem logo e tamo junto. Então é isso, cara. Obrigado. Mike, corta esse assunto aí todo, podcast, ele mandando depoimento para mim. Isso aí tem que subir, pra gente botar pra quebrar no podcast. Mas, cara, obrigado, tá, pelo convite. Conta comigo aí pro que precisar e tenho certeza que o teu grupo já é um sucesso. Né, e que 200 aí que você tem hoje, 200 contratos, é só o começo de muita coisa. Né? As pessoas precisam te conhecer. E agora que você resolveu sair de trás, né, dos bastidores e ir para o campo, né, aparecer, muita gente vai ter acesso a você e com certeza você vai disruptar aí muitos negócios. Então pode ter certeza, cara, que a tua missão é gigante. Parabéns, mais uma vez, por ter assumido esse BO, que não é pouco, e eu imagino que não é pouco, mas que você resolveu assumir. Então, parabéns, cara. Vamos junto, conta comigo para o que precisar e é nóis. Beleza? Obrigado, meu amigo, mais uma vez, por essa oportunidade. Vamos junto. Então, esse foi mais um podcast 1%. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, enviar para alguém que você ama. Eu tenho certeza que caiu muita ficha para você. Você pegou muita mentalidade desse podcast. E eu tenho certeza que você conhece alguém que você ama, que precisa escutar isso aqui, que tem uma empresa, que tem um negócio, que é pequeno, que é médio, que é grande, porque vai caber para qualquer um. Então, compartilha com essa pessoa, fala, vai lá agora assistir esse podcast, porque você precisa assistir. Tá falando sobre economia. Só fala para ele assim, esse podcast tá falando sobre como você economizar com imposto. Rapidinho ele vai correr. Afinal de contas, todo mundo quer isso, né? Então, se inscreva no canal, curte, comente, compartilhe. E muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Até semana que vem para o próximo podcast. Tchau, tchau.